Senhoras e senhores, estamos conectados. Sejam bem-vindos ao PodTelks. Eu sou o Anderson Silva. E eu sou o Eduardo Nogueira e hoje vamos falar da pós-graduação de torres de telecom e de transmissão, torres em geral aí. E para isso a gente trouxe David Marucci, o responsável pela criação junto ao Daniel Ferraz, e que hoje vai dar aí explicar aí sobre o curso, sobre os módulos. Novidade, e hein? vai também ensinar a gente a calcular aí, ele falou no final. Novidade. Fazer uma aula pocket aqui. Só também, que né? tem que abrir mais turma gratuita. que a gente não deu tempo da gente se inscrever. Tem que avisar a gente primeiro. Sim, Foi abrir muito outra. obrigado por aceitar nosso convite, David. Eu que agradeço. Obrigadão por muito vir. legal estar aqui, de ter essa oportunidade de conversar com vocês. Vai ser bem Boa. interessante. Compartilhar muito conhecimento. E Juliano também, novamente aqui. De novo. Novamente. Esse cara de novo. o Tava Juliano. passando na rua ali, eu falei, vamos, Vamos lá. O Juliano, que como a gente mudou, vocês podem ver que a gente mudou o nosso cenário, mudou o estúdio onde a gente grava. Agora a gente está gravando em São Paulo. Então nem sempre, como minha base é Curitiba, nem sempre eu vou conseguir, né, vou conseguir vir aqui em São Paulo pra gente gravar. Então, quando eu não tiver, você está sendo muito bem representado pelo nosso parceiro Juliano aí, que ele vai assumir a minha posição Assumir a algumas vezes, assumir a bronca. E quando não tiver nenhum dos dois, eu não Não, vou fazer, simplesmente. Tá? Eu venho aqui, fico falando sozinho pra vocês, vamos bater um papo Me aí. chama também que eu É, vejo. Aí, ó. vamos conversar. Deixa. Mas esse eu acho que é o mais legal aqui do PodTelks, é isso. A gente ia criar esse ambiente de trocar ideia. É. Né? Não é, ó, vem aqui um cara importante, vai falar, tal, dar uma palestra. Não. Senta aí, cara, troca ideia, fala da tua vida, fala dos teus projetos, o que isso está agregando para a indústria de telecom. Acho que esse acho que é a missão, né, de todos nós. Sem aqui. dúvida, Desde que sem a gente dúvida. começou a conversar aí um ano atrás, né, sobre o PodTelks. Né, vocês muito mais, mas eu um ano atrás. Mais ou menos na época, né? É. E o Juliano aproveita sempre um gancho pra jogar a segurança Né, segurança na na cabeça cabeça, sempre. pessoas, né? Sim. Sempre. Mas então, David, se puder falar um pouco de você, da sua história aí com Certo. torres, seja de transmissão e sua vivência aí em telecom também, por favor. Como começou? Essa história começou antes mesmo da faculdade, né? Uhum. Antes de entrar na faculdade de engenharia civil, eu fiz Mackenzie. Eu já trabalhava fazendo projeto de estrutura metálica e principalmente de torres. E sempre gostei dessa área. Quando eu escolhi o curso de engenharia civil, já pensava em trabalhar com a área de torres. Poxa, que Então- chato, né? Ele é o que ele queria, né? Pois é. Quando perguntavam, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar com torre. Então eu fiz a faculdade nisso e desde então sempre trabalhei nessa área. Fiz uma especialização em estruturas metálicas, todos os cursos relacionados que eu faço sempre voltados para estruturas metálicas e estou no que mercado há um legal. bom tempo. É igual o telecom, é igual a caverna do dragão, né? Você fala vai isso, e nunca sai do telecom, Nossa, cara. Sempre tem o mestre dos magos falando, presta atenção, É tal. legal que o David falou que ele trabalha com quando eu era criança, tinha uma torre bem na vista da minha casa, né? E eu ficava olhando assim, o cara que sobe nisso é muito. Sim. Sofre muito, né? Dava 10 anos depois, tô lá subindo lá. Né? Mas serviu de inspiração, né? Você todo dia acordava e tava aquele negócio na frente, falava, né? Quem Vamos, sabe? quero subir na vida, né? Vamos. Né? Eu caí Nem de que seja paraquedas. assim. Você Eu caiu, caí de né? paraquedas, mas também não saí mais também. Pois é, mas é o que dizem, né? Quando o bichinho da telecom morde, você não larga também. Eu trabalhei em gás, petróleo, farmacêutica, usina eólica e tal. E caí na telecom, não saí mais. Você é químico, né? Eu sou engenheiro químico, É. formado em segurança do trabalho. Ou seja, Imagina. nem nada a ver, tá? Nada a ver, mas aí foi, né? Foi o que a gente estava falando antes, né? As coisas vão se direcionando e quando você vê, tá ali inserido. E foi, Sim. e vou te falar que foi aqui que eu me encontrei mesmo. É que eu mais gosto. Ele já se encontrou desde antes da Pois faculdade. é, eu né? demorei Desde já. 30 anos para me encontrar. Eu não tinha um curso de engenharia, já fazia alguns desenhos assim, outro engenheiro calculava e eu desenhava, né? Aí começou desse jeito e tô assim Cara, tô nessa área até hoje. sua especialidade é cálculo de estruturas metálicas. Exatamente. Então. Mas chega a mexer com projeto também? Sim, então- sim. Um projeto de todos os tipos de estruturas metálicas, Uhum. né? Mas hoje 80% dos projetos que a gente faz é para as torres de telecom. Legal. E falar um pouco aí sobre a pós, né? Que o nome Sim. oficial é pós em Engenheiro de torres. engenheiro de É, torres, tá? engenheiro de Perfeito. Isso que eu tava E em já dúvida. é o nome da pós e a marca, né? Engenheiro de Aham. torres. Então, tem essa marca também, que também é Tem. sua e do Daniel. Como que é? Exatamente. Essa marca, sim, começou... O Daniel tem outros cursos de pós-graduação. Começou com engenheiro do aço.
Depois ele teve o engenheiro de pontes e a terceira foi o engenheiro de torres. Aham. Então essa marca é nossa, é registrada, tudo. Da hora. E, sim, tá dando certo. Tá. Foi legal porque muitos profissionais que já trabalham na área buscaram o curso. Aham. Como o curso não fala só da parte de torre de telecom, fala da parte de torre de transmissão, muita gente que trabalha com torre de telecom quer aprender de torre de transmissão. Aham. E vice-versa. vice-versa. Isso, Então, mas muda muita coisa assim ou não? No assim, cálculo? o conceito da torre é o mesmo, mas a questão dos esforços muda bastante. Porque Por quando a causa gente dos fala das torres cabos. de transmissão, a gente tem os Entendi. cabos, Os pórticos, acho As que... é mísula aqui? As mísulas. Aí, Eu não. você tá fazendo curso, né? Não, mas sabe- Ele estudou, não Porque- tá vindo aqui. Não, porque eu Fez a fui... pessoa mísula. Teve um BO numa torre de transmissão uma vez, Eu lembro, na suporte, né? Isso. Que os caras estavam colocando a culpa na empresa de ter problema. No projeto. No E projeto. caso, E eu sempre fui de campo, mas de obra. Aham. Daí era uma subestação, eles me mandaram pra campo. Falaram assim, tu vai dar uma olhadinha lá qual que é o BO lá. Daí era BOzinho de montagem, sabe? Sim. Aqueles BOzinhos de montagem. mas você defendeu a empresa, né? Claro, unhas e dentes. É até interessante. Onde eu aí. tô, eu visto a camisa, o pau quebra. Aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos eu vi muita torre de transmissão com equipamentos de telecom instalados na mesma torre. Então, cara, isso é até uma dúvida que eu Isso- tinha, porque... Isso tá chegando. né? Isso tá chegando. É raro, mas acontece Cara, mais só do que que eu a acho gente que gostaria. o maior problema vai ser a segurança em altura, porque não é segurança, mas mais com questão de eletricidade também, né? Sim. Porque aqui no Brasil a gente tem o costume de não se proteger quando, pelo menos a parte elétrica. Eu acho que né? a primeira barreira que os torreiros vão sofrer é a torre é de uma empresa de energia. Segue os protocolos de segurança dessa empresa. Né? A gente já escuta hoje, né? Torreiro que vai fazer uma obra em gás e petróleo, em área de gás e petróleo, os requisitos são outros. Uhum. Né? Você não vai entrar com o seu cinto que você está acostumado Sim. e nem fazer a obra daquele jeito que você está acostumado. Nas linhas de transmissão vai acontecer a mesma coisa. Então, isso por um lado é bom, porque começa a levantar a barra da turma, né? Eles vão ter que trabalhar de um jeito melhor, mais equipado, mais instruído, mais controles e tal. Mas vai deixar muita gente aí pelo caminho, porque não vai aguentar a bucha, porque é uma exigência que a Telecom não está acostumada. Tem uma Aham. questão que eu vejo muito em torre de transmissão, quando eu tô andando aí e tal, que os trechos são muito mais espaçados, parece. Não tem muita redundante. Sim, sim. E uma coisa que eu acho que da nossa vivência, eu fazia muita vistoria antes também, que é O acesso. subir pelo corpo da torre para fazer vistoria, né? Para tirar o laudo, para tirar as emendas, etc. Sim. E realmente eu não sei como funciona isso em transmissão, mas eu tenho certeza que a hora que se fizerem vai dar um grande problema aí Sim. Sim. para vistoria. E por que é tão espaçado assim os trechos na torre? É que assim, a primeira coisa é que a norma para calcular torre de transmissão é diferente da norma de estrutura metálica em geral. Aham. E quando a gente fala da norma americana também tem algumas diferenças, né? Então, basicamente, é isso. Eu acho que é a TIA, não usa a TIA, né? Para Não, calcular. não. A gente tem a norma brasileira para torre de transmissão, se eu não me engano é a 5422. Tem Eu uma até que para torre de verificar. transmissão e não tem para Tem. torre de telecom. Não, para torre de Pô, telecom a gente tá construindo. Isso eu quero falar é com um muito tema, carinho né? daqui a pouco sobre isso aí, porque eu também A gente tenho muito interesse. tá construindo, tem a comissão, eu faço parte, assim, confesso que eu faço mais como ouvinte do que realmente ativo, mas tem muitos profissionais bastante capacitados que a gente está desenvolvendo a norma de telecom brasileira. Aham. Esse comitê participa também os detentores, os sharings? Sim, ou... sim, é aberto, assim. É aberto? Qualquer pessoa pode participar. Entendi. Então tem de tudo um pouco. Tem a parte dos fabricantes, tem a parte das sharings. Então, Aham. a ideia é a gente ter uma norma bem concisa, bem completa, para que a gente tenha a referência brasileira de como projetar e... Mas e a analisar norma as ela torres. vai estar linkada, relacionada com a norma de evento também? Sim. Vai? A norma brasileira de VEM também, 123. Aham. Que também está sendo atualizada agora, né? Ela foi atualizada em 2023, saiu Aham. a última versão, mas ainda ficou a questão das isopletas, que é um assunto que ainda está em discussão. Nossa senhora, nem me fala. Que tinha de discussão isso quando eu Sim. trabalhava, meu Deus do céu, cara Sim. sofrido. Eu não sei o que é, mas deve ser importante. As isopletas são as curvas de vento, explica né? aí, porque De tem forma às bem vezes... simplificada, as isopletas são as curvas de vento, a velocidade básica do vento. Cada local, cada região tem uma velocidade. Uma característica. Então, vamos supor, Nordeste, a gente fala em 30 metros por segundo. No Sul, a gente tem alguns lugares 45, 50 metros por segundo.
Então isso muda completamente o projeto. Entendi. Né? Uhum. Uma torre de 30 metros por segundo, se você instala no sul, você certamente vai ter problema. Aham. Não, É, tá porque vendo? se fosse converter, seria, sei lá, 118 km por hora para 200 e pouco km por hora, né? É, Então é uma sim, diferença seria muito grande. diferente. Sim, ainda quando a gente fala de pressão de vento, entra ao quadrado na fórmula. Então, Aham. você dobra, triplica o valor dependendo da situação. Eu tive uma experiência assim com coisas, com esses cálculos de vento quando eu trabalhei em eólica. Uhum. Que isso era muito interessante, assim, você tem que montar um negócio que é feito para girar quando venta, você tem que levantar ela sem girar enquanto está ventando. Então era um desafio danado, assim, dos guindastes, né? Porque você montava as pás, né? Toda pronta, para colocar lá no hub, lá em cima, na nacela. E era um desafio tremendo, assim. Então eu lembro deles conversarem muito sobre a questão de ventos, mas era outro mundo também. Para eólica é um pouco diferente, né? Para eólica é mais o vento médio, não é o vento de pico, né? Por exemplo, para as torres, o que a gente dimensiona é o vento máximo. Uhum. Para as eólicas, Legal. o que importa muito é o vento médio. Então, às vezes você tem um vento muito forte, não quer dizer que você vai ter uma boa produção de energia. Entendi. É muito comum em Portugal, as torres eólicas assim, e você percebia que Ter constância, né? Talvez. o vento no- era constante. Aham. De tanto que quando o vento fica muito forte, muito alto, o dispositivo freia. Seria porque senão Senão você então, perde acontece o os controle. acidentes, né? Mas- Já tem aí nos YouTube da vida, você vê Sai hélice se você tem problema voando, no freio, realmente. Mas tem norma também para eólica também, para cálculo em estrutura eólica? Então, no Brasil, não sei. No Brasil, confesso que eu não É sei. porque, cara, você vê que telecom ele foi um pouco deixado de lado, né? Tipo, meio que tem norma pra tudo e telecom que tá chegando agora. Sim. A gente sim. fez um. Aí vem o David que vai resolver. É pra isso que nós estamos aqui, ué. Quando a gente consegue juntar vários profissionais capacitados para explicar a respeito de alguma coisa, e a ideia foi justamente essa, a gente trazer um especialista de cada área, porque, assim, ninguém entende tudo, né? Então, Sim. a gente conseguiu juntar alguém que entende muito de torre de transmissão, alguém que entende muito de torre de treliçada, fundação, De patologias. tem de patologias. Que a Então, gente vai falar depois. Sim, e até voltando lá no comecinho da pergunta do curso, né? Você comentou com a gente que fechou a primeira turma Foi assim, muito né? rápido, a gente Coisa de completou semana 60 se encheu a alunos. turma. sim. É mais um exemplo, né, do que a gente já vem conversando, de que falta literatura, Conteúdo. falta conteúdo, falta Sim. instrumentos, falta grupos técnicos, falta tudo em Uhum. telecom. A gente precisa criar mais, não é à toa que o curso saiu, lotou. Lotou. Já estão começando aí, já vai sair a segunda turma. Já Já abriu inscrição? Já. Então, a ideia ó. é que em julho já começa a segunda turma. Então, já já quem tá guarda- ouvindo Já aí, guarda galera, duas vagas pra nós. fica ligado aí, já. já se inscreve no curso lá. Vaga A gente de tá, graça, ele falou, né? Sim. Acabei de olhar aqui. É, pra- Nossa, tamo... né, a gente precisa de mais gente aí, né, pra Precisa. estudar junto, na verdade, né? Esse que é o negócio. Quantos E o alunos curso? estão na primeira turma? 60. Qual que é a duração? São 21 meses. 21 meses. Isso. É, o padrão aí de uma pós aí, um Show de ano e bola. meio a 2 anos. Online, 100% online. As aulas são ao vivo, mas também são gravadas. Aham. Se não conseguir participar ao vivo, pode assistir depois. A gente tem um grupo no WhatsApp, então é bem ativo. Os alunos têm dúvidas, vai conversando com a gente, com os professores. E todos vão sair com TCC daí, essa brincadeira. não Vai tem- sair com um projeto ou não tem um projeto Não de tem um conclusão? projeto. Ah, seria legal pôr um cálculo de uma torre aí, hein? Calcular a Torre Eiffel lá. E até aproveitar então o gancho que você começou sobre o curso, pode discorrer um pouco sobre os módulos, certificação, tá? Sim, a ideia é a gente ter um curso bem completo. Então, a gente começa com um módulo introdutório, depois a gente tem a parte de eventos. Para a primeira turma agora, a gente já vai começar a parte de cálculo de elementos a compressão e tração. Uhum. A gente tem... normalmente assim, a gente separou o curso com uma base, que são a parte Tipo, da norma de introdução. vento. Isso, como você calcula um perfil isolado. E depois a gente entra nas disciplinas mais completas. Então, como que você calcula a torre inteira, como que você calcula a torre de transmissão inteira. Uhum. Depois a gente vai para a parte de fundações. Também tem a parte de ligações, que é bastante específico, né? E no final a gente finaliza com a parte de laudos e a parte de projeto de reforço. Entendi. E vocês ensinam a calcular isso na mão mesmo? Na mão. É? Daí... É justamente essa a ideia, né? Putz, cara, Porque- essa é a hora chata na faculdade, você lembra? Meu Deus do céu, fazer o NY, NF, nossa, calcular... Porque assim, pelo menos o meu conceito é que você precisa entender o que o software está fazendo. Aham. Né? Você não pode confiar 100% no que o software está te dizendo.
você tem que ter uma noção do que ele está te passando. O software é uma ferramenta que auxilia você a calcular, mas não pode ser a única informação, a única fonte. É importante o aluno ter o conhecimento de calcular na mão, por mais que a gente saiba que 95% dos casos, 98% dos casos, ele vai usar o software, mas sempre tem situações específicas, principalmente de reforços, que não tem software que calcule exatamente aquele perfil, aquela ideia de reforço que às vezes a gente encontra. Né? Não, tem cada reforço que a gente vê em campo, cara, que é surreal. Lembra de um de Guarujá, São Paulo? Uma torre com 7 pernas? Cara, eu queria esse cara, velho. Uma torre quadrada, aí eu acho que não podia reforçar, não conseguia mais, né? Porque já tinha era outro no morro reforço, e tinha umas rochas no Morro Tejereba. Aí puxaram uma perna pra cada 120 graus, né? Sim. Ficou um bagulho muito estranho, cara. Meu Deus do céu. E eu não conseguia fazer vistoria, porque pra subir lá, Era você tem que do pedir. traficante, né? Você tinha que pedir a autorização. Já que liberar o acesso, né? Aí a pedágio. gente ia escoltado pra lá. Pra uma equipe pra gente conseguir fazer. Então, os caras podiam ficar 3 horas por dia. Uma vistoria que era pra durar 1 dia e meio, eu fiquei quase uma semana. De 3 em 3 horas. E daí você chegava, você perdia onde que você tava na vistoria. Então, você tinha, o primeiro dia, o segundo dia já comecei a fazer um X, ó. Parei aqui. Meu Deus, cara. Mas assim, só reforçando que tem reforço muito estranho assim. Tem. A gente que vai em campo, a gente vê cada coisa, cara, que... Acho que a gente tem uma equipe em campo, não sei se o Ediel te mandou a foto, mas é uma torre que, por causa do vandalismo, eles tamparam todos os 2 primeiros módulos, assim. Então, não sei se a área de vento aumenta muito assim. Se você Só que, cara, isso. literalmente tamparam, colocaram uma chapa de aço inteira, assim, na torre pra ninguém subir, cara. E aqueles postes que colocam uma torre em volta? Isso aí não tem o que fazer. Fica um poste com uma treliça em volta, né? Eu já vi. Disso aí. Eu já vi isso aí. Vi muito em litoral. Que em vez de reformar o poste ou trocar, enfim, porque não bota mais compensa reforçar o poste? Talvez colocar que, às vezes a solução de divindade. reforço é justamente, assim, o Dividag tem um limite, né? Você tem um limite de capacidade. Por mais que você aumente a quantidade de barras, use um diâmetro maior, a treliça ela tem muito mais rigidez do que o poste em si e o reforço. Então, às vezes a única solução que você consegue é fazer uma torre por fazer fora. uma torre isso por ou fora. trocar de vez. Só que trocar de vez Aí é uma você vai logística diferente, porque você tem que mandar as operadoras saírem, né? Exatamente. Tem toda essa... Tem muita torre de concreto, né? Eu vejo. Poste de concreto, perdão. Que daí eu acho que não sei, pra reforçar poste de concreto daí sim é bem complicado. Não sei nem se tem como, né? Sim. Eles fazem por fora daí. Ele consegue fazer por fora também. É uma solução viável, mas talvez não seja tão econômica, né? Para o poste de concreto, uma solução bastante comum é com fibra de carbono. Fibra de carbono? Fibra de carbono? Você não vi. Como que... Você coloca algumas camadas de... execução disso. Tipo, de forma simples, assim. Por fora. Não, você pega, vamos supor, tem a estrutura do poste de concreto mesmo. Isso falando de postes de pequeno diâmetro, não os postes... Não, poste de pequeno. Você passa a fibra de carbono envolvendo todo o poste, você coloca a resina, e você aumenta a resistência desse poste fazendo isso. É uma solução bem comum. Tem bastante poste de concreto. Agora que você falou aqui, eu tô vendo já nos próximos 6 meses um monte de poste de carbono aí, pra cima e pra baixo. Não, é porque eu trabalhei numa sharing lá que os postes de concreto eles tratavam realmente de como se fosse uma coisa normal, né? Alienígena ali, né? Tipo, ninguém quer mexer com isso realmente, porque nenhuma empresa quer quer se responsabilizar ali, cara. E essa questão da solução da fibra de carbono, eu conheço só uma empresa que faz, e ela faz a parte... Que é a Maruti Engenharia. Não é a Maruti Engenharia. Eu nunca peguei um poste desse para analisar, assim, mas é bastante específico. Primeiro que você não tem muitas informações, né? E essa empresa que faz as análises, ela tem as informações, já fez parte da parte dos projetos de concepção, então eles conseguem analisar de uma forma mais completa. Cara, eu tenho uma dúvida, isso é uma dúvida mesmo, não estava combinado, mas assim, eu lembro das vistorias que eu fazia na época de sharing também. Eu chegava num poste ou numa uma triangular, né? E a torre estava chumbada no chão, lá no passado. Aí vamos fazer um reforço. Aí mete um bloco gigante na pata ou na base. Chegava até... Eu cheguei a ver algumas em poste que eles cobriam, inclusive, a linha de vida que estava na escada. Concretava isso. Né? Tem que botar uma escada. Metiam um caixote lá, enchia de concreto
acabou. Aham. Se tá com a escada, se tá com linha de vidro, não interessa. Vai tudo Sim. junto, fica lá dentro do concreto. Aí eu fico pensando, será que esse é o melhor jeito? É o único jeito? É o jeito mais barato? Né? Eu ficava refletindo Sim, nisso, porque eu falei, sim, não faz cada caso sentido, daí, né? Porque Então, cada mas caso- o cara bloqueava a linha de vidro. A porque turma eu já não usa muito. Aí você bota um negócio desse, aí acabou. Não, mas até pensar, tipo, pô, como que a torre ficou em pé? Eu sei que vai ser uma pergunta leiga, né? Tipo, eu sei que... Mas como que a torre ficou em pé 15 anos e aí do nada tem que botar um bloco de 3 metros de altura por... Sim, por eu vi tanto- muito por tanto? disso aí. E aí eu fico pensando, será que estruturalmente isso não dá mais problema? Né? De repente lá na base, eu preciso mexer na base. Agora eu tô com Agora não quilos dá. de concreto em cima. Como é que eu vou chegar lá? Quando você Não faz sei. esse bloco assim, é importante você dimensionar ele corretamente e pensar que você não vai ter mais acesso lá embaixo. Acabou. Então não é assim. Normalmente esses blocos são bem armados. Você calcula a armadura para isso Uhum. e a sua análise sempre vai ser dali para cima. Essa é a eles questão. considera a fundação? Ou Não, você considera a fundação. Ah, entendi. Mas vamos supor, a parte de estrutura metálica, você tem que Ah, garantir que aquele entendi. bloco lá tenha rigidez suficiente para travar o poste. Entendi. Porque vamos supor, você faz um bloco daquele e coloca pouca armadura, aquele bloco vai trincar completamente, não vai ter resistência estrutural. Uhum. Porque essa questão desse tipo de solução e junta tudo isso que você falou. Junta a questão econômica, às vezes também pode Prazo. ser a única opção que o cliente tem de conseguir Espaço. espaço. É, Quando a gente está espaço falando é- em poste, a gente já está falando em um terreno pequeno. Sim. Então, a solução que você tem, às vezes, você não consegue, vamos supor. Pensando numa solução de radier, você não tem espaço, às vezes, para aumentar o tamanho do radier. Você Pra tem que direita. aumentar a altura para aumentar o peso. Uhum. É a Então solução vai- que você encontra. E essa outra que você falou da treliça em volta do poste também, eu lembro né, faz o reforço, legal, o torre tá bem, mas agora pra você subir nela. Agora você tem mais um monte de ferro, Apertado, né? Um né? cara que precisa subir, eu ficava doido também. Eu olhava aquele negócio e falava, cara, o cara que calculou esse negócio, ele não vai subir nessa estrutura. Sim, sim. Pelo amor de Em Deus. alguns casos, assim, no escritório a gente trabalha muito fazendo projeto de torre para telecom, falando de emissora de rádio e TV. Uhum. Tem algumas antenas que elas fecham todos os lados da torre. Então você tem pequenos painéis que fecham todo o perímetro da torre. E por dentro você tem pequenos cabos, às vezes 7/8, você não consegue acessar. Você pega uma torre, às vezes, com 60 de lado, quadrada, mesmo sendo quadrada, tem tanto cabo que você não consegue passar. Eu já tive muito disso, cara. Tem uma cicatriz até hoje, cara, que eu bati num feeder clamp que segura o cabo. Nossa, velho, mas doeu tanto, cara. Quase que eu pulei de cima da torre, que era mais Velho, doía eu fui menos. fazer uma né? vistoria no rooftop semana passada. Os caras colocaram uma escada removível. Só que fosse um trem leve, beleza. Ou o bagulho era pesado. Uhum. A hora que eu fui mexer naquele negócio, ela desarticulou, veio e ia bater num vidro de uma academia que tinha que passar. Eu fui segurar, fui parar na UPA, mano. Com dor nas costas, porque eu tive que segurar, deve ser uns 100 quilos. Aham. Fui parar na UPA. É. Então, Foi tomar. feio. Mano, fiquei com uns 2-3 dias com dor nas costas. E voltando a falar sobre a pós, David, você até comentou sobre software. Vocês ensinam ou vocês se baseiam em algum software específico? Ou a pessoa que está lá, ela já aprende em qualquer software e tal? Como A que nossa ideia é assim, até mesmo por ter a parte de cálculo manual e ter a parte de conceitos, a ideia é que o aluno consiga desenvolver em qualquer software de cálculo estrutural. Porque a gente sabe que às vezes o investimento que você tem que fazer para um software específico acaba sendo bem, bem caro. A gente tem um módulo que usa o C Engineer, né? Que é um software de método dos elementos finitos. Uhum. E a gente desenvolve... Desculpa. Imagina. A gente desenvolve a respeito desse software. Mas o curso em si não tem... Não é vamos supor, voltado para um software específico. não. A gente optou pelo CIA porque tem assistência brasileira, então é muito fácil tirar qualquer dúvida com eles. Uhum. E o Rodrigo, que é o professor desse módulo, ele é bem capacitado nessa parte também. Entendi. E também vocês ensinam a projetar um reforço já, caso a torre não passe na análise, ou fica tipo, a critério também da pessoa fazer fazer um outro curso, né? Na verdade, outra pós, né? Em projetos dele. É que assim, quando eu tava... Vem da casada já. Vem da Você só vai aprender se você assinar essa outra pós. O né? módulo 2. Não, assim, um curso de pós-graduação é muito mais do que você vai tirar do que você vai incluir. Entendi. Então, quando a gente começou a discutir, a gente queria tratar de torres eólicas. Só que é um tema muito extenso e a gente não conseguiria tratar em um módulo. Então, a gente começou a ver, o que faz mais sentido, a gente gastar mais tempo, menos tempo.
A parte de reforço a gente ensina como dimensiona os perfis reforçados, os usuais, porque a gente sabe que vai da cabeça da pessoa que faz o reforço, mas a gente ensina essa parte. A parte do projeto de reforço acaba sendo muito a concepção estrutural, né? Às vezes um engenheiro pode ter uma solução de um tipo, outro engenheiro de outra solução, mas digamos que as duas estão seguras. Mas acaba sendo... o programa que vai dizer se o que você está pensando e está desenhando ali vai atender a carga, etc. Né? Exato. Tá. E na hora vocês já chegaram na parte do projeto? Ainda não. No curso a gente está nos módulos Vocês iniciais. Vão ensinar o engenheiro também a se virar com as vistorias que vem de campo? Pô, você cortou minha vistoria. Você tá dando spoiler já aí, cara. Esse que é o principal ponto do... Vocês podiam pegar então, três vistorias. Então vamos fazer o seguinte. Não, vamos pra frente agora. Vamos falar. Não, mas essa parte é interessante, porque é igual você comentou da escada. Às vezes a pessoa que projeta, ela coloca lá a cantoneira, nem tem noção de quanto pesa. Isso é muito comum, né? Porque às vezes você tá vendo na tela do computador aquela torre de 135 metros, 140 metros, você olha assim, compara com uma torre de 30 metros, na tela é igual. Quando você vai para campo, é completamente diferente, né? No escritório a gente calculou uma torre de 135 metros que estava montando em Belém do Pará. Quando começam a transportar as peças, você percebe qual é o real tamanho da torre. Então, assim... no curso é muito difícil abordar essa parte de campo, né? Essa parte de vivência. Mas a gente tenta usar os exemplos que a gente tem para passar isso para os alunos. Que é um grande problema. Eu acho que o maior problema de laudo é a vistoria, né? Porque a gente tem que se virar com o que tem. Sim, né? sim. Então... E realmente, às vezes, nem é culpa do historiador, tá? Não vou botar culpa neles, né? Porque eu também já fui. Mas, cara, às vezes não dá para pegar emenda, por exemplo. Peça realmente não tem como sair da plataforma. O caso que você falou dos trechos, né? Dos trechos e a cadeirinha também é inviável pelo tempo, prazo que passam. E o valor. Então, tem. Sim, valor que... eu converso muito isso com o pessoal do grupo, até chegou a ser tema lá do Fala aí Torreiro, porque... Você tem um prazo, você tem que fazer a inspeção, né? Fazer essa inspeção na torre 10, 15, você pega um pacote, né? E vai, então você tem a tua produção. Você não tem, né? Eu falo que o cara que faz a inspeção na torre é a mesma coisa que você fizer uma inspeção dentro de uma fábrica. A diferença é que você está na altura de bancada, pezinho no chão, e o nosso cara está pendurado a 70, 80 metros. Então, você fazer um desenho de prancheta, né? E pegar a informação, medir, né? Usar todas as ferramentas para medir e desenhar isso a 70 metros de altura. E fora a mobilidade em cima da torre, né? E o calor, e o cansaço, tudo isso tá ali. Né? Aí você tá com uma diagonal ali, você tem que pegar num reforço, uma emenda de reforço. Só que você não tem um trecho plano para você pisar ali na torre, né? Tem que estar pendurado, tem que fazer. Pendurando. E assim, eu acho que até damos um jeito a gente dá um jeito de pegar. O problema é que daí a gente pega e daí vem algumas detentoras e fala, tira uma foto medindo. Eu falei, porra, cara, daí é foda. Você não consegue nem ficar em pé, né? Sim. Fala, não, claro, pô, tô Ainda mais livre, quando você pega essas torres muito altas, 130, 110 metros, os travamentos são mais afastados, completamente diferente. Sim. É outro cenário, né? Não dá pra você falar assim, vai ali, então rapidinho, tira uma foto. Não. Volta ali, essa foto não ficou legal. Isso eu escutei demais, assim, da turma de campo. Essa foto não ficou legal. O cara manda eu voltar lá em cima, eu já desci a torre. O cara tem que voltar, subir 60 metros por causa de uma foto que não vai mudar nada no projeto, né? Já vi técnico se especializar no olhômetro, né? Que fala, essa é de 3 polegadas por 1/4. Essa aí, pode anotar aí, tá? Tem cada coisa que é complicado. Sim, a gente tem que usar as informações que a gente tem. Né? Acho que até para a fundação também é algo bem complicado, porque tem muita torre sem documentação, que a gente vai fazer laudo e tem que fazer a prospecção, mapeamento. E até mesmo teve equipe lá que pegou, tava em campo lá para cavar, cara, pegou pedra de 50 por 50 centímetros, assim, cara. Tipo, como que o cara vai bater naquilo e tirar aquela pedra do caminho, cara? Sim. É um desafio grande. É um desafio. Isso a gente percebe que é bem complicado. Desculpa. Imagina. Quando a gente fala dessas das detentoras, muitas vezes o orçamento acaba tendo uma certa flexibilidade.
Uhum. Então, você já manda direto para um reforço, pensa numa solução, às vezes, mais cara por conta dessa falta de informação. Uhum. Quando você está falando de uma emissora de rádio e TV, o orçamento, às vezes, é muito mais baixo. Então, você fica preso a isso. Né? Aham. Você tem que manter uma solução segura, só que às vezes você não tem informação. Então, a ideia de você explicar para o cliente quais são os riscos. É isso que você comentou, a torre está instalada há 30 anos, nunca aconteceu nada. Aham. Só que é questão de probabilidade, né? Pode ser que nunca aconteceu nada. aconteça. Deus tá Ainda, segurando com o né? dedinho ali. Não às aconteceu ainda. O vento é completamente probabilístico. Então, Ela nunca caiu hoje. vezes. Bem e isso. assim, é comum, às vezes, no escritório a gente já fez laudo e falou, essa torre precisa de reforço. Aí o cliente questiona, falou, não, essa torre vai continuar aqui. Dá 2 meses, a torre cai. Aí Eita. procura a gente para fazer o projeto. Lá. Mas isso É é na triste, França, assim. né? Aqui no Brasil não acontece. Ah, e voltando aí após, quem sai de lá já sai com uma noção básica de todos os tipos de estrutura? Sim, os Estaiada. principais. A gente tem o módulo de torres autoportantes, tanto triangular quanto quadrada, Uhum. as torres estaiadas, os postes, os mastros. A parte de torres de concreto a gente não aborda. Torre Até a de parte de torre eólica, Torres de concreta grande, daí você fala. tanto não- a grande quanto a pequena, né? Ah, tá. Aquela que tem um diâmetro menor a gente não Aham. aborda. Porque só aí também já tem mais Daí tempo. é mais concreto do que metálico, daí, na verdade é só concreto, né? Então é sim. outra coisa, né? Sim. Até voltar aqui. Perdeu. Não, me perdi aqui. Sobre. Aí vai e volta no assunto, pula a ordem. Eu vou vai. ter aqui. Sobre a tua formação, você trabalhou fora do Brasil, né? Tava Sim. dando uma olhada nos Estados Unidos, né? A gente tá com pessoas Ah, outro nível outro aqui. nível. Tá? Global. O negócio Global. é global. Cara, o que você notou lá que é muito diferente daqui da estrutura e o que você traria de expertise lá pra tua pós e até pra tua empresa mesmo, né? Assim, uma das coisas que eu percebo é a preocupação com a manutenção. Uhum. Né? Então, dificilmente você vê uma torre. Ah, aqui a gente é super preocupado. Dificilmente Né, você... Juliano? Preocupado talvez, né? Só não vira ação. Né? Mas a manutenção. A manutenção, assim, e o tempo que eles gastam desenvolvendo os projetos. Hoje, em muitos casos, você tem que liberar o projeto muito rápido. Isso acaba tendo alguns problemas, você não consegue otimizar muito a estrutura. E o que eu percebi lá fora é justamente isso. As torres são muito bem conservadas. Você não vê torres com corrosão, assim, pelo menos as torres que eu vistoriei, eu não percebi isso. E tem essa preocupação muito grande com a manutenção. Mesmo perto de Maresia, assim. Mesmo perto de Maresia. Eu morei em São Francisco, na Califórnia, né? Aham. E tinha algumas torres que são pontos turísticos, eu fazia visita, assim, e percebia que não tinha problema de corrosão. Mas é justamente por conta desse cuidado com a manutenção. Aham. Porque a corrosão vai acontecer, né? A gente sabe que vai acontecer. É normal, né? De uma Mas torre. Não, qual vai ser o momento que você vai atuar para corrigir isso? Vai ser um momento que é uma corrosão superficial, que você vai tratar tranquilamente. Ou quando tiver. Ou quando você vai caindo. ter que trocar a peça. Então, é É justamente muito cultural também, né? Eu acho que tem um peso aí de como a lei trabalhista, os processos, a legislação americana funciona. A gente sabe aí Uhum. quantos filmes tem sobre advogados, né? Porque é um mundo que se precisar processar, os caras processam mesmo. Aqui a coisa fica no Sim, limbo, sim. né? A gente vê grandes acidentes aí, da TAM, Boate Kiss, que ainda estão rodando. Não saiu culpado, não saiu, né, o veredito. Então, gera uma demora. Então, vamos deixar também para resolver quando tiver, né? Vamos fazer manutenção do carro quando o carro já tiver saindo fumaça. Vamos trocar a sim. torre quando ela já tiver, né? É, o Na preventivo. questão do projeto, lá eles dão mais tempo pra planejar. Eu não entendi isso Eles, também. não vamos entendi supor, isso. eles estão dispostos a pagar mais para você desenvolver um projeto, porque eles sabem que o tempo que você gasta no projeto vai resultar em um produto melhor, né? Até mesmo a parte de Isso, corrosão, Mas se você... o Brasil não tem isso, né? Isso. Eu assim, ouvi um comentário uma vez que em alguns países eles demoram 5 anos para projetar Japão. e 1 ano para executar. O Brasil você leva 1 ano para projetar Pra executar, e 5 anos 5 para anos executar. arrumando o problema que eles... sim, justamente isso. Eu vi, não sei se é nos Estados Unidos, eu vi uma estrutura de um rooftop que é com contrapeso, não tem
Ah, o rooftop eu vi isso também, né? Não Acho que tem... lá é mais comum. Não tem chumbador, Não é chumbado laje. na laje. Aham. Eu já fiz projetos assim aqui no Brasil. Mas e Que a por que gente- que não Porque vingou, às cara? vezes tem a questão do condomínio, que o condomínio fala, não quero que você faça furação na laje. Não, por que que não vingou essa solução de contrapeso no mastro? Porque aqui realmente é muito difícil de ver, cara. Aqui, Eu nunca fui eu já fui é em que um só. Acaba sendo mais barato você fazer com os chumbadores, né? Porque para você fazer com um bloco de peso, se você calcula corretamente, o bloco é um bloco grande, não é, Aham. não é um bloquinho igual esse que a gente tá Ah, acostumado mas eu a ver. vi algumas aqui, inclusive Não, na sim, época tem algumas. de detentora, eu fui atrás de obras de acidentes, na verdade. Né? Ventou demais, foi projetado com blocos, Botou né, umas nas pedrinhas três. ali, né? Não, eu até tinha os blocos lá, só que foi projetado para 2 antenas. Aham. Chegamos lá, tinha Uma 6. torre lá. Aí bateu aqueles ventos, né, as suas tempestades tropicais aqui, Rio de Janeiro, derrubava, Mas tombava. você projetou aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Só que os blocos são grandes, aí você tem um problema. Vou fazer um bloco grande, vou concentrar uma carga na laje. Então, É. assim, você tem que saber exatamente onde você está posicionando, para você não construir um bloco de 3 metros cúbicos e colocar no centro da laje sem nenhuma viga, sem nenhum pilar. Uhum. Então, são algumas soluções muito específicas. E a parte do chumbador é muito mais simples, né? Você vai fazer os chumbadores, faz o bloquinho pequeno, trava a mão francesa, trava o mastro e tá resolvido. Mas você acha que você teria alguma preferência entre essas duas soluções? Olha, ou... assim, a gente sempre tem que ter a preocupação de como que vai ser executado em campo, Aham. né? Eu prefiro fazer com chumbador químico Uhum. do que com bloco de peso, porque você vai fazer um bloco grande, 1,5 m cúbico Uhum. em cima. Você tem que subir esse material, você tem que fazer a fórmula em cima. Aí tudo bem, você está se preocupando com a manta, com a impermeabilização. Mas a impermeabilização tem uma durabilidade. Você tem uma carga concentrada lá com o bloco em cima da manta. Então, tem esse problema também, né? Sim, sim. Até você comentou que morou em São Francisco, né? Uhum. Tem uma questão lá do clima lá, né? Que Sim. tem vários problemas climáticos. Eu sempre fiquei em dúvida nisso, na verdade, com furacão, Aham. terremoto, como que isso impacta nas estruturas metálicas. Porque o Brasil a gente só Sim. tem um problema que é a corrupção, né? O resto Só- Na costa oeste a gente tem muito terremoto, assim, Aham. né? No período que eu morei lá, só senti uma vez. Mas as torres já são projetadas considerando isso. No Brasil também a gente tem a norma de sismo, mas não chega a ser do mesmo nível que a gente tem lá. Uhum. Mas sempre acaba sendo uma preocupação Mas dos ela projetos. a norma de sismo é atendida quando a gente está projetando uma torre? Ou não? Depende do projeto, por exemplo. Entendi. Certamente, se você verificar a torre no sismo, ela vai passar. Não vai ser. Entendi. O que vai dimensionar ela aqui no Brasil, com certeza, vai ser o vento. Né? Aham. É o pior caso. Você não assim. fazia ideia que E qual que é a norma diferença de sísmica cálculo no Brasil. quando tem sismo? É que quando a gente Qual está que é o falando quê, de. perdão? A diferença no tá. cálculo. É que o sismo é diferente do vento, que é um esforço horizontal, digamos que é ativo, né? O sismo é a massa da torre se movimentando. Então você trabalha muito mais com a frequência natural, você tem que se preocupar muito mais com isso do que quando você está analisando o vento. Uhum. Né? A posição que você tem os equipamentos. Então, se você tem uma concentração muito grande de peso no topo da torre, isso não é tão interessante pro sismo. Né? Uhum. Mas daí se você for. E na questão de furacão, que eu acho que lá também tem, né? Tem. E seria o vento muito forte batendo sim. na torre, né? Isso. A TIA tem a parte. A TIA, Tem. né? 222 tem a Aham. parte de ventos e ela já considera isso de acordo com a região. Uhum. É tudo uma questão de probabilidade Uhum. e econômica, né? Então não adianta você fazer uma torre para ela resistir a um vento de 350 km por hora, sendo que você vai fazer uma torre com peso astronômico. Então, Uhum. você sempre tem que levar isso em Sim, mas e consideração. se der um vento de 350 km por hora? Provavelmente a torre vai cair. Pô, e não liga, você vai que vai. Espera Não, cair. assim, é que é probabilidade. Então, são Aham. vários fatores para a torre realmente colapsar. Tiver falta de fura- manutenção. Um furacão a cada 3 anos e cair 2 torres? E também tem que ser muito específico, né? Vamos supor, qual que é o raio que vai passar o furacão, qual o vento realmente que vai chegar na torre. Tem uma série de fatores, porque assim, quando a gente está analisando a segurança das estruturas, a gente até teve um módulo há 2 semanas atrás com o professor Matheus Carini, como que você define qual que é o nível de segurança da torre? Uhum. Ou de uma estrutura de um prédio, por exemplo. Você tem que sempre tentar equiparar com o nível de segurança da vida humana. Aham. Então, por exemplo, qual a chance que você tem de ter uma doença grave?
1 em 1 milhão. Então, não faz sentido você projetar as estruturas para ter um nível de segurança muito superior a isso, sendo que você Não tem demanda, né? Não tem uma estatística, não tem nada que você tem um risco inerente da vida. Então, você sempre trabalha mais ou menos para isso. Qual a chance de você tomar um raio? Você tá andando... Pô, nem por isso vou você vai fazer andar um com um para-raio prédio- na cabeça. Pois né? é. fazer um prédio à prova de meteoro. Pô, qual que é a chance? de você Tem. se atingir? Tem, Sim, existe. mas, pô, mano. Né? Só que assim, você tem que sempre equiparar. Dependendo do tipo de uso da estrutura, o risco é muito maior. Então, quando você está falando de nuclear, o risco é muito diferente de uma torre só. Então, os cálculos levam isso em consideração. Você falou de corrosão e me veio assim, eu tô abastecendo. Não sei se o Daniel comentou isso contigo, né? Inclusive, o Daniel, eu agradeço aí por ter colocado a gente em contato, né? E fica o convite para ele vir aí também para trocar ideia com a gente, né? Mas tudo que eu recebo lá no meu grupo de WhatsApp, de tudo que é tranqueira, né? Torre ruim, torre torta, faltando peça, tudo que o pessoal vai mandando lá, ó, o que tá vendo aqui, tá? Sim. Eu vou baixando as fotos e vou jogando tudo pra ele. Falo, ó, fica aí, mostra lá pros teus alunos, isso aqui é o mundo real. Essa foto, eu mostrei um vídeo pra ele um dia, ele falou, caraca, Juliano, como é que pode um negócio desse? Era uma plataforma tava amarrada com corda, alguma coisa assim. Ele falou, como é que é isso? Eu falei, cara, isso aí o cara tá lá agora, ele acabou de me mandar o vídeo. Você não tá entendendo? Ele falou, putz, olha, eu preciso mandar. Ele falou que vai fazer depois Pô, que legal. alguma coisa só das patologias reais. Tem um módulo de patologias? Tem um módulo de patologias que a gente fala que é o mesmo módulo de laudos que a gente fala dos principais problemas, né? E como tratar. Certo. Sensacional. Veio na cabeça, cara, daquela hora do rooftop que você estava falando que prefere chumbador químico, agora que eu lembrei. E quando a laje é treliçada, cara? Aí é complicado. Que no Brasil, geralmente, Sim. é usado, né? Então, você sim, não recomenda? Não recomendo. Porque você tem que... Cancela os 10 muito projetos. difícil. É muito difícil você né? fazer uma laje treliçada, ela passar com um rooftop. Não, mais que mas seja- mesmo se chumbar na vigota, o problema é acertar, né? Mas... O problema é acertar. E também, normalmente, uma laje dessa, a resistência é muito mais baixa, né? Aham. Assim, não recomendo. Nem colocando nas vigas, na canto, assim. Você pode fazer, você pode dimensionar assim, mas seria bom você fazer um reforço, né? Aham. Embaixo você fala, passar... Assim, fazer um trecho como se fosse uma viga de concreto para receber esses elementos. Uhum. Porque dependendo de onde você vai posicionar, se você tá no enchimento ali, você não tem resistência para ter uma carga concentrada. Mesmo né? se for enchimento em alvenaria, né? Porque também Não tem resistência. Quem é PS é complicado mesmo. Não tem resistência. Pô, eu não achava. Eu achava assim, é complicado, mas eu não sabia que, tipo, pelo menos na visão do especialista, não... É melhor você fazer um skid e distribuir o esforço para uns elementos que têm mais resistência do que você concentrar essa carga na laje. Eu fui numa vistoria que era um sobrado, 2 andares, né? Comercial, que não tinha laje. Daí construíram um skid, uma plataforma, né? Em cima de 4 pilares. E o pilar tava assim, ó. Não, de Porto Alegre, a gente declinou, né? Que ia colocar um colo lá, a gente falou, acho que a gente não autoriza não, né? Não sugere, né? Pelo menos, porque a gente não tem esse declinou, poder não tem como. de autorizar ou não. Só que eles alargaram, cara, o pilar. Tipo, não dá nem pra saber se colocaram ancoragem do pilar original. Então, tipo, é muito Eu complicado. estufando os pilares, falei, Deus o livre. Alguma coisa errada não tá certa. Aí. Esse é o primeiro sinal de que tem um problema grave, né? E tinha umas rachaduras na diagonal, que sempre falam que rachadura na diagonal não é boa coisa, né? Sim, Olha lá, horizontal Tem e movimentação, vertical tem até como corrigir ali, talvez, mas na diagonal... Esse sinal é de que a estrutura tá perto do colapso, então... Não vamos falar isso, ainda bem que eu não falei o endereço do site. É bom falar para evitar o pessoal passar perto. Sobre a fundação, na pós, ela é tratada também superficialmente? Vocês ensinam a calcular a fundação? Como que é essa questão? A gente tem 3 módulos. O primeiro é de análise geotécnica. Então, análise de desde sondagem pegar uma também. sondagem e saber qual que é a melhor solução aqui, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. E 2 módulos do cálculo estrutural da fundação. Uhum. Então, a gente tenta pegar os principais casos, né? Então, radieiro, tubulão, bloco sobre estacas. Então, a gente tenta abordar isso.
pergunta pra vocês aí, pros três, na verdade. Eu sou o cara da segurança aqui, que não manja nada disso aí, tô aprendendo. Eu lembro que eu conversei uma vez com um camarada que ele falou sobre a sondagem, né? Principalmente quando é em beira de rio, que aí você tem diferença de solo, porque tem permeabilidade do solo e tudo mais. Então o cara faz uma sondagem hoje, está na época de cheia, está na época de baixa, ou está na época de seca, aí você tem diferença, né, da compactação no solo, isso tudo pode influenciar no cálculo. E ele falava isso, o cara veio aqui hoje e fez essa sondagem e eu vou fazer a obra daqui a 6 meses, que já mudou a composição do solo. Tem isso ou ele tá viajando? Eu acho que ele tá viajando um pouco, porque então, tá vendo? quando você pega um local que tem o solo pode ter essa Instável, variação, né? Você desconsidera a primeira camada. É igual quando você tem um solo de aterro. Às vezes você tem um aterro de 2 metros ali, você não vai considerar a resistência daquele solo. Você descarta e considera onde você tem certeza, né? Mas daria... mais para baixo. Vai mais para baixo. Mas daria para utilizar, tipo, uma sondagem, que já aconteceu em alguns casos com alguns clientes, de utilizar uma sondagem de 2008, por exemplo, esse ano, assim. É que assim, depende muito de qual que é essa variação, né? Vamos supor, o que aconteceu para ter essa variação no rio? Pode ter, construíram uma barragem ali e mudou completamente o perfil do solo. Né? Entendi. Vai depender muito de cada caso. Nesses casos muito específicos, chama um profissional de geotecnia, porque... Melhor, né? Na dúvida... Mas o orçamento não dá, né? Então, esse que é o problema, né? Nesse caso, é melhor ficar de fora do que assumir a responsabilidade de uma coisa que a gente chama. tá feito. Da onde que é essa fonte? Da minha cabeça, né? Das vozes, né, cara? E quando a gente fala de fundação, é muito comum. Às vezes pede sondagem assim, é o que a gente fala, não, o solo é ótimo lá. Aí faz a visita, acompanha, bate o pé no chão, fala, tá vendo? O solo é bom aqui. Qual a fundação mais estranha que você já projetou? Mais estranha? Projetou? Não, porque daí vai falar que... Mas já pegou, né? Já viu, né? Em campo. Então, é que normalmente fundação eu não faço tanto, entendeu? Uhum. Quando é alguma coisa muito fora, eu chamo alguém. Tem o pessoal da Petri, que é parceiro, passo para eles são especialistas em fundação e, nesse caso aqui, preciso da ajuda de vocês. Uhum. Porque, igual eu falei, não tem como a gente querer abraçar tudo, né? Sim. Porque tem casos muito específicos, principalmente de solo. É uma torre de 135 metros que a gente fez lá em Belém do Pará. Qual que é essa fundação dessa torre? É estaca raiz. Estaca raiz. Eu que uns 20 metros, mais ou menos? 18 metros. 18. Olha, tô bem, hein? Cara, tá bem. Fiz o curso. Bateu o pé lá e falou, aqui vai precisar uns 20 metros. Bom de chute. Eu bati lá e falei, essa torre é meio mole esse... Mas em alguns casos, vamos supor, para uma torre de 135 metros... É esperado que você tenha um custo alto com a fundação. Uhum. Às vezes você pega uma torre de 30 metros que você tem um solo muito ruim, você tem que partir para estaca e às vezes você acaba inviabilizando o projeto. Né? Quando a gente fala de emissoras de rádio e TV. Você que, não lembro se eu vi seu LinkedIn, mas colocou que participou do projeto da torre de 300 metros no Amazonas? Não participei. Não sei quem foi. Mas tem uma torre lá, né? Que é de 300 metros lá. Uma torre ensaiada de... Ele é de observação, né? De telecom, observação. Né? É de monitoramento ambiental. Mas eu assim, sempre tive essa dúvida de saber a fundação dessa torre. Primeiro porque é no Rio Amazonas, né? Na margem do rio. Então, meu Deus. E aí é mata fechada lá. Também não... Eu já vi esse projeto, mas eu... Sim, acho que saiu no Fantástico. Eles fizeram uma reportagem lá um tempo atrás. Eu lembro. Eu subiria fácil, não. Subiria, nossa. Isso eu não faria. Não, o problema é chegar nela já. Né? Não tá assim, não. Fácil. Não pega um Uber e vai. Eu tinha colocado a pergunta da vistoria agora e você acabou. A pergunta de volta, ué. Não, agora já sabemos que eles não ligam pra vistoria, tá vendo? Eles ignoram o que o vistoriador traz. Mas é muito complicado essa questão. É complicado. Mas assim, vai melhorar, porque a gente tem ideias aí, né, Anderson, de padronizar aí. A gente está para lançar no mercado a Telx, que é a uberização do serviço de telecom, de vistoria, até de laudo. De repente você quer terceirizar um laudo, tá? Um projeto executivo. Então pode ter um engenheiro que quer prestar serviço no horário vago, no sábado e no domingo, que tá tranquilo, ele pode estar inserido na nossa plataforma e você pode oferecer esse serviço para ele, entendeu? Entendi. E dentro dessa plataforma você vai conseguir pegar e ranquear esse profissional. Então o cara fez Hoje as vistorias da sua empresa são terceiras ou próprias? São terceiras. Tem uma empresa parceira que normalmente faz a vistoria. Então,
Mas caso atípico, porque hoje o maior custo na operação do telecom é o Custo próprio de deslocamento. Né? deslocamento. Logística, né? A logística. Então, um exemplo, ó, tem que fazer no extremo, eu tô em Curitiba, tem que fazer em Manaus. Uhum. Então vai ter no celular lá, um técnico cadastrado lá em Manaus, Uhum. que a gente vai conseguir achar pelo celular. Isso é muito bom. A gente vai vir mais completo, com mais Aham. informações. Pra, Isso é um pra todo problema, mundo. sim. Né? Teve um cliente que entrou em contato comigo, que era, se não me engano, era Foz do Iguaçu. Uma torre metálica no topo de uma torre de concreto. Ele precisava da análise, sem projeto, sem nada. Aí eu comecei nos grupos, né? Tem alguém que possa fazer a vistoria, assim. Aí vai mandando mensagem um pro outro e no final você encontra. Mas às vezes você não conhece o profissional, você... Ele Não tem pede referência, deslocamento. né? Ele pede. O deslocamento. pede... A gente conseguiu para um rapaz aí que tô esperando ele mobilizar até agora. Tá, Faz 2 anos, né? Não, isso eu vejo no grupo, cara. Lá no Tower Safety, direto. Cara, eu tô com a equipe aqui parada. Sim. Ou ao contrário, tô precisando de equipe em tal lugar. Tem alguém aí que sabe fazer tal coisa em tal lugar. Uhum. Se isso aí tivesse tudo concentrado no aplicativo, Uma plataforma. para empresário e pro trabalhador também. Sim. Né? Ele tá lá dentro e como Sim. acontece com o Uber, né? Você fala uberização e tem muita relação, é muito fácil entender. É. Porque pro motorista é interessante quando você avalia, dá as estrelinhas lá. Então pro profissional vai ser a mesma linha. Pô, o cara vai ter lá as avaliações, é o currículo dele, Sim. né? Dinâmico. Né? Você pode entrar lá, acessa, pô, o que eu tenho? Tô com 2 aqui, dos 2, um tá com nota 5, outro tá com 4.2. Vou Pô, no vou chamar no 5 primeiro. vai ser um pouquinho mais caro, mas daí o cara vai me Cara, entregar então, um trabalho resultado filé, né? melhor. E a Legal ideia é ter um isso. custo fixo ou o profissional vai propor um Vai ser um custo? fixo para estar na plataforma, né? Para estar visível. Aliás, qualquer um pode estar na plataforma. Tá. Só que a pessoa só vai conseguir ter o contato uma da outra para contratar se tiver pagando a mensalidade, né? Que não Certo. vai ser muita coisa, vai ser simbólica, só para manter a operação, Aham. manter a plataforma. Até porque tem custo por trás disso e a gente Sim, quer programar, quer melhorar, quer colocar marketplace, Uhum. quer deixar uma plataforma completa mesmo telecom. bem Certo. completo, assim, um exemplo, você vai querer, precisa comprar um cinto, mas o cinto é no Pará, vai ter alguém vendendo um cinto novo, com qualidade, com CA vigente, tudo certinho, o cara vai vender um cinto lá. Aham. O Dilane ficou com orgulho agora. Precisa do... Caralho, com Tô CA ensinando vigente. bem. Tô ensinando bem. Ele teve Vai um bom precisar- professor. Vai precisar, um exemplo, precisa de uma ferramenta específica para uma atividade que eu tô fazendo. É igual, tô fazendo uma atividade agora em Biporã, que a gente não consegui comprar cadeado de segredo lá. Uhum. Então, mas imagina ter um marketplace, tem alguém numa cidade a Não, 20 km ali isso. que a gente consiga Sim. vender, Provavelmente entendeu? alguém tem um cadeado de segredo. Sem dúvida, Sim, tem alguém em que trabalha com casa. telecom lá que tem em casa, entendeu? Aham. Então Sim. essa é a Mas ideia de facilitar. essa é a conexão. Sim, mas a questão, vamos supor, do serviço, vamos supor, preciso de um mapeamento de uma torre para fazer o reforço. Uhum. O profissional vai passar esse valor ou a plataforma Não, vai... a negociação é A entre, negociação entre vocês os dois. Entendi. profissionais. Sim. né? A segurança do contratante é ele poder chegar e avaliar esse profissional depois na plataforma. Entendi, Aham. entendi. Pois se você, de repente, pega direto e tem algum problema, você vai reclamar pra quem? Sim, sim. Você não vai ter Bota voz. lá, ó, Vai jogar no grupo? e não Desculpa, vai paga, jogar não no- fez. Vai jogar no grupo lá que tá todo mundo falando assim, fulano de tal não atendeu. Picareta. Sim, sim. Então, assim, também vai tirar um pouco da retaliação do profissional que não atende a demanda. Porque, de repente, o profissional, você chega e faz uma reclamação num profissional no grupo, no outro grupo ele vai falar que você falhou com ele. Mas ali dentro da nossa plataforma, então, é a mesma coisa do Uber. Neutro, né? Quem fala mal do motorista, você não consegue ver, falando de tal hora, tal dia, pegou Uber daqui pra lá e assim, assado, cozido, não foi bem atendido pelo motorista. Uhum. Então, Sim. a sua avaliação ela vai ficar disponível pro próximo contratante. Entendi. Entendeu? Não, perfeito. E nunca ninguém vai saber quem que pegou e fez a reclamação. E é interessante ter essa parte também, não só da vistoria, mas também a parte do laudo, né? Sim. Vamos supor, às vezes o vistoriador ele quer fornecer um laudo para o cliente dele Uhum. e pode procurar um profissional, um engenheiro de torres, para fazer essa verificação. Aham. Sem Né? Até dúvida. colocar assim, o A profissional que tem o curso de engenheiro de torres
vai ter um celular, sabe? Ó, Sim, esse a gente aqui falou disso a aí. gente tem falou a isso, capacitação, falou né? isso. A gente Porque falou vai ter isso. certificado dentro. Vai. Vai ter certificado dentro da nossa Homologar, placa. botar o selinho, não Sim, só sim. do curso, mas É também uma às vezes mistura de Uber com LinkedIn, Aham. sabe? Na verdade, né? ele deu uma ideia boa, vou até anotar aqui. É que você consegue Ah, mas filtrar um pouco, Mas é né? isso que acontece Mas- quando a gente põe as cabeças pra pensar, Sim, né? mas a nossa ideia sempre foi assim, elevar o nível do telecom, entendeu? Aham, Tan- perfeito. do campo e de de grande parte das áreas, assim, elevar, deixar um acima. Porque hoje a gente não tem uma métrica do que é bom, do que é excelente e do que é ruim. A gente só descobre quando a gente contrata esse serviço, entendeu? Sim. Só quando a gente vai lá Tá e dando cabeçada. só, né? dá a cabeçada, daí a gente vai descobrir o que é ruim. Ou quando a gente vai lá e se surpreende com um profissional atendendo a gente, entendeu? Aham, sim. E seria até legal. Tive uma ideia, depois conversa. Pra gente ver. Fazendo um adendo, até coloquei aqui um adendo para fazer, né, na questão da vistoria. Eu não sei nem se você tem essa questão, consegue responder, né, por não calcular a fundação diretamente. Mas tem casos que a gente não consegue, não tem documento e não consegue verificar a fundação. Às vezes tem calçada, já aconteceu muito isso aí. Aham. Como que é considerado isso num cálculo daí? Se você não tem informação, qualquer cálculo que você faz não tem fundamentação técnica. Sim. Então, assim, Tem que fazer um reforço, no você caso? tem que fazer um reforço. Assim, Independente do- o que eu recomendaria, tentar, vamos Mesmo supor, a se for torre- uma calçada, se for um problema relativamente simples, quebra a calçada, tenta fazer a prospecção da fundação. Uhum, Se não tiver, assim, você sempre vai conseguir prospectar alguma coisa. uhum. Se é a solução estaca, se é um tubulão, se é radier. Se não tiver, você tem que pensar numa solução de reforço. Que seja abrangente para o local ali, né? No local você faz a Ah, sondagem, porque em alguns casos você também não tem sondagem. Então, Isso que eu ia falar. assim, vai muito da responsabilidade do profissional, de Aham. ele pegar e falar, não, eu vou E calcular da essa fundação. empresa que contrata também, né? Porque Sim. às vezes não é nem culpa do fornecedor, né? Sim. Tipo, Mas o fornecedor sempre tem a possibilidade de De falar que recusar, não vai né? fazer. Já teve projetos que eu falei, não, esse projeto eu não faço. É. Quero aumentar a torre em 35 metros. alteamento. Bom, vamos fazer o alteamento, mas vamos reforçar a torre. Não, eu só quero aumentar a torre. Então a gente não procura outro profissional. E você vê, às vezes, acha esse profissional, constrói a ampliação lá da torre em situações precárias. A né? RT Então, tá em jogo daí, né? acho que sempre tem que ter a O preocupação CREA de tá em jogo. deitar a cabeceira no travesseiro, a cabeça no Exato. travesseiro e pensar, tá tudo tranquilo, não vai ter problema. É que nem esse que recusamos, na verdade, né? Então, Sim. Eu que assinar o bagulho não dá, não. eu penso, o ônibus que assina, vou... Mesmo que não assine, assim, às vezes só de você, vamos supor, Se colocar em se risco. colocar em risco, ou colocar o risco de outras pessoas. Então, às vezes, o que eu faço aqui? Tem uma torre aqui de 30 metros que eu quero montar. Se eu fizer uma fundação aqui com 6 metros, vai estar tudo bem? Não sei, manda a sondagem. Não. Uma situação hipotética. Não tem como analisar Aham. assim. Né? Ou então, tem uma torre Tá aqui. só esperando você falar que, eu acho que sim, pronto. Acho que passa. Pronto. E quando verte água, é a mesma coisa ou não? Porque tem muito caso que dá lençol ali, né? Não sei Aham. se é lençol, não sei como se chama ali, né? Aí o tipo de solução de fundação já tem que levar isso em consideração. Aham. Por exemplo, estaca raiz é uma solução que você normalmente consegue fazer quando tem o nível de lençol freático alto, né? Muito O alto. difícil é fazer uma cota de arrasamento depois, né? Sim. Como assim? Quando você faz a estaca raiz, você tem que ligar ela no bloco. Então, essa distância entre do bloco, você chama de cota de arrasamento. Você arrasa A estaca, a né? estaca para você ter a ligação ali e colocar as armaduras em cima. Você faz o bloco para juntar, vamos supor, as 3, 4 estacas e depois você sai com os chumbadores da torre. Entendi. Olha, aprendendo com... Não, tô Não, tendo uma aula, uma consultoria. O Juliano daqui a pouco tá oferecendo serviço. Ó, Pois é. se quiser o teatro em 35 metros, pode falar comigo. Liga pra mim aí que eu dou um jeito. O David não aceita, mas minha ART de engenheiro químico para uma estrutura metálica de fundação, tá? E agora tem um excelente. comércio muito grande de torres usadas no Uhum. mercado. Nossa, não, e parece que é um secundário mercado, porque ali no Facebook, escondidinho ali, né? Tipo, eu tô Tem. oferecendo uma torre, tá instalado ainda, eu tô oferecendo, né? Tipo, E aí tem Os um caras estão vendendo problema. a 200,
R$ 200 um metro ou o módulo Ou de quilo. 3 metros na estaiada de 30? Ah, sim. Aham. Qual que é o problema, David? Você falou? É de você saber como que essa torre vai calculada, né? Se você tem informação, se você tem projeto. Tem alguns clientes que eles estão desmontando as torres. Eu vejo E eu isso. falei, vamos fazer um mapeamento da torre para você ter um projeto. Quando você vende a torre usada com o projeto, é um valor agregado que você tem, porque, vamos supor, a pessoa que está vendendo, vende uma torre de 60 metros. Às vezes não tem foto da placa, você não tem nenhuma informação de quem fabricou. Aí você não sabe largura de base, largura do topo, se cabe no terreno que você tem. Se você tem o projeto, é mais fácil você negociar e você consegue negociar até por um valor maior. Uhum. Sem dúvida. E dependendo do cliente, assim, não, tem essa torre, quero desmontar, quero instalar em tal local. Você já faz o laudo, já faz a verificação, já Mas- pensa em fazer um reforço, dependendo da condição. Mas do essas projeto de fundação, empresas que compram e montam não são empresas, tipo, grandes. É um mercado mais... É um mercado paralelo. secundário. Quase sim, pessoa sim. física ali que talvez faz isso, É. rural... O que eu vejo muito são essas emissoras, as emissoras menores, que não têm um orçamento para comprar uma torre nova, que a gente sabe que o valor do aço está alto. né? Então eles acabam procurando uma solução mais barata. E assim, se é calculado, se você tem informação da torre, Certo. eu Se não a vejo coisa é bem problema, feitinha desde o começo, né, não, Ah, teria que se preocupar. porque o problema aço não é que a tem gente- validade, né? O aço, assim, se não tem Se corrosão, for bem cuidado... você faz uma pintura, você pode montar e a torre vai ficar lá pra sempre. Você fez de uma torre usada a instalação, né? De bombeiros. Fiz. Desmontaram no sal lá, né? Que é do pedágio do Estado do Paranaguá. Paraná. Só que daí eu fiz o levantamento, né? Uhum. A gente fez o levantamento. Laudo. Antes de croquis, desmontar, laudo. né? Até porque instalaram... Tava no solo Tava no e solo, instalaram instalou a em 20 cima- metros de altura. Aham. Tipo, 10 metros de altura É? numa caixa uma d'água. caixa d'água. Então, querendo ou não, já muda muita coisa. É. Né? Eu só Tem que tirei um levar isso em módulo, né? consideração. Eu Sim. tirei o módulo. Aí que tá. Caiu, né? Essa aí. Não cai, né? Daí a gente Caiu, colocou. tinha uma a gente pessoa em ancorou- cima, morreu, mas ancorou passa bem. Numa laje. Acabou de de sair da cadeira. laje de Ali. 20, pegou e ancorou na laje. Mas também foi um trabalho. Não, E é não louco passava. como é caro, né? As ancoragens, né? Tipo, Ah, mas o aço também, Deus o livre. só 4. Era 4 não? Nem lembro. 3, uma 3, triangular. nossa, ficou muito alto. Você falou, meu Deus, Não, cara. por isso que quando eu soube do curso, eu achei assim fantástico trazerem isso à tona. Porque todas essas discussões, todos esses problemas que a gente vê, e já cansou de ver, e continua vendo, vocês levarem isso para o curso de vocês e ser discutido com esses novos engenheiros de torre, isso é muito bom, Sim. né? Vai mudar o mercado de telecom daqui para frente? Eu duvido muito, assim, mas assim, da água para o vinho. Mas, pô, já estamos começando, né? Primeira turma formando, já tem o pessoal saindo com mais exemplos. E é Sim. legal que é uma galera que já está, né? Você falou Já. que já é uma galera As que discussões trabalha são com muito boas, isso. assim. As ideias, o que eles encontram no dia a dia agrega muito para a aula, né? Isso tem sido bem legal. Vieram até me procurar, falei para você, né? Que um aluno que trabalhou comigo na detentora também veio falar comigo sobre, não sei se agora foi a linha de vida ou se foi plataforma de descanso. Acho que foi Aham. plataforma, né? Porque falando que a norma, como a gente não tem a norma, né, específica, a gente fica fazendo as coxinhas de retalho entre as NRs, né? E aí é para fazer escada direto, faz com plataforma de descanso, não faz, tem que ser no centro ou tem que ser deslocado, e aí como é que faz com a linha de vida, instala um monte de linha de vida ou não. E foi legal, porque isso estava sendo discutido na sala de aula. Uhum. E aí ele me mandou um áudio e falou, Juliano, nós estamos fazendo isso aqui, e eu lembro que eu conversei com você sobre esse negócio. Mito, foi a gaiola. Foi a gaiola, o Sim, guarda-corpo, né? se é É necessário para ou não. ter ou não é para ter a gaiola na escada vertical, né? Que isso já saiu, inclusive, da NR35, não está mais lá, né? Nos Estados Unidos, inclusive, Não tem... tinha voltado? Não? Não, saiu de vez, não volta mais. Poxa. Né? Eu tenho conversado com o pessoal que está escrevendo, né, esse anexo aí e da NR35 e não vai voltar, porque não tem utilidade nenhuma. Né? Para queda de altura, não tem. Psicologicamente. Então, mas é o Logicamente. psicológico. Então, mas o psicológico é pior. O ideal, qual que é o cenário ideal? É você ter uma escada em boas condições e uma linha de vida testada e certificada. E, lógico, e a manutenção em dia desse dispositivo. Isso é o melhor cenário, porque se você cair e tiver com trava-quedas, o sistema vai te segurar. Você caiu, opa, já
se posiciona e volta a subir, entendeu? O guarda-corpo te dá essa sensação, essa falsa sensação de segurança, é o psicológico, como vocês falaram. E aí esse psicológico, muitas vezes, na pressa, fala, não vou pôr esse negócio aqui, não põe. Aí se você cai, você vai bater naquele negócio e vai vir quicando e batendo naquele negócio até cair, porque ele não vai te segurar. Entendeu? Morre mais rápido. Ele vai te machucar mais. Uma dúvida. Falando de segurança, quando vai ser executado um cálculo de uma torre, Papa? você calcula a escada e o travamento do trava-quedas para impacto? Então, normalmente já tem os dispositivos padronizados para a escada. Mas tem as NRs que explicam como que você faz para calcular e é o que você tem que seguir. Mas o que acaba realmente acontecendo é tem a escada padrão lá, com a cantoneira de montante da escada, o degrau. E assim, é o que o fabricante normalmente utiliza. Mas para tudo, você deveria calcular, né? Assim, como deveria considerar todos os acessórios da torre, assim, teoricamente também, mas acho que não é levado em conta, né? Você vê até suporte, muitas vezes não tem cálculo para suporte, né? Tem alguns clientes que eu tenho que, quando a gente fala de antena de FM, TV, são antenas maiores, mais pesadas do que a gente está acostumado para celular. E você precisa ter um projeto de um suporte pesado. Uhum. É uma dúvida que eu sempre tive, até o Juliano estava comentando dos módulos, eu falei, cara, tinha que ter algo de vistoria, assim, porque quando eu subi em torre fazer vistoria para laudo, tem algumas torres que tem a plataforma de trabalho, de descanso, que é fixada nos montantes. E, teoricamente, aquilo é algo estrutural, né? Porque você está travando ali. Mas eu não sei se considera ou não considera para análise. Assim, você calcula. Por exemplo, quando tem plataforma... quando eu estou fazendo um projeto de uma torre nova, no escritório a gente calcula quais são os perfis para ter uma estrutura segura. Uhum. A gente sabe que vão trabalhar 3, 4 pessoas lá, você vai ter mais algum equipamento. Uhum. Você também tem área de exposição ao vento. Não é concomitante, né? Porque a gente sabe que se tiver um vento muito forte, não vai ter ninguém trabalhando lá em cima, é o que a gente espera. Espero. Não, mas se tiver um vento de cálculo, Lá na certamente França não. trabalha. Lá na França eu ouvi falar que mesmo com vento o pessoal trabalha lá. Essa França, aquela da bandeira verde, né? Isso, a amarela, né? Mas sim. então não considera, considera então... Você calcula os elementos, você tem que calcular até a espessura da chapa, para ver se a chapa vai se deformar. É o correto. Assim... Mas tem tenho softwares certeza tem softwares que nem tem essa entrada. Esse que os softwares específicos de cálculo de torre, normalmente, eles não vão ter isso. Uhum. Daí a gente entra a parte do curso dele que você vai ter que calcular na mão. Faz o curso. Faz a pós, você vai aprender a Falei, calcular. se eu ganhar uma inscrição o de graça. que você falou, aí, Anderson, eu até discuti com o Daniel isso aí. Eu falei com ele sobre linhas de vida em vertical, né, em torres. A gente não tem isso. Né? A gente tem o kit, perdão? a linha de O vida cálculo. vertical. A gente não tem um cálculo. A gente tem hoje as empresas que fabricam as torres, eles colocam um suporte superior, um inferior e esticam um cabo. O cabo é testado. Que nem sempre está esticado, né? Não, e o cabo é testado, ele é certificado, é um cabo bom, né? Só que você não tem um teste de queda, um drop test. A gente não tem isso aqui no Brasil, assim, ainda difundido. Tá? Lá fora tem? Sim, é obrigatório. Tanto que na época que eu estava na Sharing, a gente comprava de fora, porque não queria comprar os daqui, porque não tinha esse teste. E pagava uma fábula. Aí Mas a gente... hoje tem um boato que tem uma empresa aqui no Brasil que Na verdade, de fora também instala, né? Então, na verdade, a gente tem grandes nomes, né, grandes fabricantes aí de EPIs que fazem sistema de proteção contra queda também. Só que, num certo momento, eram sistemas muito caros. E outra, você era obrigado a usar o trava-queda deles. Não, Então, mas eles tem uma tinham empresa, isso. uma fabricante que patenteou um... Sim, aqui. no Brasil. Não é aquele que um trilho, né? Que corre de... Não, linha de vida. Linha de vida com linha- cabo, foi patenteado aqui, foi uma parceria também na época com a Sharing que eu trabalhava. Uhum. Eles fabricam, né, e é uma das pessoas que a gente está tentando também trazer aí para vir aqui explicar isso aí, né? Porque foi baseado na norma americana, justamente a que faz o drop test lá, né? E eu lembro que quando a gente usava esse americano aqui, eu peguei alguns sistemas que estavam instalados aqui para testar lá. E eles foram reprovados assim, feio, sabe? Quero sim. Não, obrigado, eu tenho. Tá, então, que a gente levou para lá para justamente testar. Falar, pô, será que o que tá nas torres aqui eram sistemas bons? A gente trocou,
né? Mas eram sistemas que estavam bons ainda, operantes. Falaram, leva para lá para testar. A gente levou 2 sistemas, né, pela empresa, e o negócio reprovou assim, com 30%, 40% da força que era para suportar na queda. Então, isso é 99% das linhas de vida que tem aí no mercado, né? Por isso que você pergunta para qualquer torreiro se confia na linha de vida, a turma vai falar que não. No cabo até confia, mas no suporte lá em cima. Ele não Né? tá Você não vendo, sabe, né? eu já tive casos por aí de isso eu que estar... Por isso que é bom ter guarda-corpo, né? Pra ir batendo no lugar. Eu lembro de um caso ano passado, cara. O cara mandou um vídeo pra mim. Assim, a equipe lá em cima na plataforma, num poste. A equipe, 2 caras lá em cima e ele aqui embaixo. Daqui a pouco escuta um barulho. Pec, 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 pec. O suporte superior caiu e desceu junto com o cabo. E a galera lá em cima. Não, galera, Porque, dupla. assim, se você para pra pensar, Wagner, às vezes sobe 4 peões na torre. Tá os 4 presos no... Na linha de vida. Às vezes Na não linha de deveria, né? Mas é raro, mas acontece todo dia. Acontece Olha, tem 4 pendurados lá. Vamos considerar que cada um pesa o quê? Quanto você pesa? Eu peso 65. Uhum, cada perna. Mas- Ah, mentiroso ainda, né? 80 quilos. Cara, olha o peso. Sim, com certeza. E Cai aí você- tudo ao mesmo tempo. Primeiro cai, os E a outros gravidade ajudando. Não, e assim, por mais que tenha 80 quilos, as pessoas não estão subindo só com os 80 quilos dela. Não, né? por É favor. roupa, é uniforme, é EPI, é cinto, é talabarte, mas ferramenta pendurada. Né? Então, essa massa aumenta, porque na hora de cair, cai tudo junto. Né? Você já teve a curiosidade de calcular isso? O cálculo o quê? Assim, Vida? é A que linha de normalmente, vida? vamos supor, o cabo é muito fácil, que você tem as tabelas. Mas a linha de vida em si, o suporte, eu nunca calculei. Deve ser uma análise interessante. Não, nós vamos Aí, conversar sobre isso Aí, aí. ó. Nós É vamos uma trazer análise interessante, a turma aqui porque- para conversar. Eu já conversei com o cara que desenvolveu e Aham. depois ele levou lá as amostras para os Estados Unidos para testar e foi aprovado, certificado. Eu conheci a turma, participei desse processo junto. Então nós vamos trazer eles aqui para conversar, para mostrar, para falar isso, falar como é que é o Sim. cálculo, por que faz isso, por que a norma pede, por que a nossa não pede, ou será que pede, mas não faz. Uhum. Né? Então, Isso é interessante. eu acho, é um assunto que é, Mas se for fazer tudo certinho, esse tipo rooftop que tem os guarda-corpos aí na também, platibanda, guarda-corpo é outra. a gente prende o talabarte sim. no guarda-corpo. Se der alguma merda e cair, cara, nunca que Não vai é calcula, segurar, não cara. calcula também. Deveria. Deveria, Assim, nos projetos que eu faço sem ser de telecom, sem ser de passarela, acesso, Aham. sem calcular, se tem a norma, tem Sim, os então, mas esforços. para guarda-corpo Você tem uma calcula norma isso. muito clara e antiga já, Aham. entendeu? Mas colocam parabolts de Sim, bota 3 na oitavos beirada, lá, na você encosta ali beiradinha. já tá... Sim, né, não. Assim, quando você calcula, normalmente fica uma estrutura segura, você percebe? Se você calcula e depois vai vistoriar, você percebe que aquilo lá tá Sim. seguro. Aham. É igual andame, você pega esses andames pessoal que faz manutenção em Fachada. em poste, não é o Dubai, Biosite. Biosite, que é pequeno, né, 18 metros. O cara não quer alugar uma plataforma elevatória porque é muito caro. E aí bota um andamezinho lá para fazer a manutenção. E é aqueles andame fachadeiro, não foi feito para aquilo. E aí trava na corda, aquela coisa assim, não tem um projeto, não tem nada. E andame exige projeto. Sério? Essa questão Norma. da linha de vida é interessante, porque tem que ter a parte do engenheiro de segurança para passar as informações para o engenheiro calculista de estrutura metálica para tentar achar uma solução que seja segura e econômica, Sim. né? Aí, ó. A primeira parte lancei- econômica a gente conseguiu lan- que foi parar de lancei trazer dos uma Estados ideia, Unidos, Lançou a né? discussão. Lancei a aqui, ó. discussão. Tá vendo aí, ó. Acho que Ótimo, devia ótima ter um discussão. cargo chamado engenheiro econômico, que é o cara que fala, ó, isso aí vai ficar muito caro. Cara. Esse é o que mais tem. Os diretores, né? Isso aí. Ele só soltou com outros nomes. Começa É. com C. Né? Então, né, o CEO. C-level, né? Esses aí fala, ó, tá caro, não faz não. Você tem projeção de criar novos cursos? É legal essa pergunta. Então, o que a nossa ideia E quais é assim, serão? Né? o Daniel ele tem vários outros cursos, ele tem engenheiro de aço, engenheiro de pontes, tem engenheiro de torres, também tem a parceria com o Lito, do engenheiro do ar. É engenheiro do ar, Com Lito? de aviação. Oh, que legal, Olha que cara. loucura. O Tem o Lito. engenheiro do ar, ele tá lançando alguns outros, mas falando especificamente do engenheiro de torres, a nossa ideia é assim, a gente lançou o curso, a gente tem essa grade inicial, e conforme a gente for desenvolvendo o curso, conversando com os alunos e entendendo a necessidade do mercado, a gente vai adequando a grade e os módulos do curso. Então, por exemplo, essa questão da segurança. Pode ser que entre
não sei se um módulo completo, mas Era vamos o supor, próximo 4 passo. horas, a gente tem que entender qual que é a real necessidade. E qual que é o volume disso. Não A que sei onde você vai ponto- achar um cara bom de segurança pra falar disso aí, viu? Eu É. posso, posso Se for falar recomendar. de vistoria também, aí, ó, conheço aí. Quer- Pode falar. eu tenho mais uma dúvida. Pode falar, Manda. por favor. Dentro da pós, em algum momento você vai fazer algo voltado à estrutura de rooftop? Tem a parte dos mastros, que a gente vai verificar, mas vai ser um exemplo, vamos supor, um exemplo único, porque rooftops a gente sabe que Que varia muito, é muito vai igual específico. reforço, assim. É. A nossa ideia é dimensionar o mastro, explicar qual que é o conceito dos braços De contraventamento. de fixação. A parte de ancoragem a gente vai abordar no módulo de ligações, mas também são situações usuais. Por exemplo, você pega um caso de uma laje treliçada, você pega algum rooftop que é Já peguei casos de uma chapa metálica. Não é laje de concreto, é uma chapa metálica. Então, são casos muito específicos. Mas esse caso padrão, assim, um Básico. mastro 6 metros, 4 metros, a gente vai abordar, mas não vai ter um módulo específico. Então, tem a parte dos mastros, que a gente vai falar do mastro. Tem a parte das ligações, que a gente vai falar um pouco das ancoragens. E o cálculo da laje em si, assim, até por elementos finitos mesmo. Porque hoje em dia, eu quando trabalhei, que via muito laudo de rooftop, eu era engenheiro de rooftop, né? Via muito laudo, muito cálculo da sobrecarga na Uhum. laje. Aí duas linhas assim, comparando com o da norma da sobrecarga de 100. É o que acontece, assim. Só que assim, daí a gente não atua assim, né? A gente atua com um cálculo modelado, a estrutura inteira, para elementos finitos e tal, para ter algo muito mais preciso, né? Sim. Essa parte a gente não vai conseguir abordar no curso, né? Mas eu concordo que esse deve ser o tipo de análise correto. Aham. Ah, beleza. E criação de novos produtos? Ele não quis responder, tem alguma coisa ali que ele quer. Ele Novos tá segurando, produtos. ele tá segurando. Não, porque eu acho que aí talvez novos o cursos, você Daniel. diz? Não, Sim. produtos É. mesmo, assim, você incentivar o teu aluno a... Igual, tem uma empresa que está criando um poste que você... Uma catraca ele abaixa, você faz a manutenção e volta. Isso. Aham. Entendeu? A gente não pensou nisso, não pensou a respeito, assim. Acho Mas que nos é que- Estados Unidos já também isso que eu vi, É. assim, uma Eu vi no filmagem. Brasil, cara. Eu já fiz um Trocando- cálculo de um poste assim, só que é um poste muito baixo, acho que tinha 6 metros, 8 metros, que era para uma turbina eólica de uma universidade. Então eles tinham 2 modelos de turbina e eles queriam testar num túnel de vento e fazer. Instalava uma turbina, verificava qual que era o rendimento, aí o próprio pessoal do laboratório descia o poste, fazia a troca da turbina e depois voltava o poste. Então eu fiz a placa de base com uma articulação, aí deitava o poste e depois puxava no guincho elétrico e voltava o poste, travava depois os chumbadores e... Show. Acho que o grande desafio de cálculo é porque no Brasil, como é muito grande, tem muita característica diferente, solo, etc. É meio que padronizado, né? Por mais que tenta fazer família de torres, sim. eu vi um comentário, não lembro se era uma palestra, tá, do Sérgio, o CEO da Winit, que ele falou, cara, se vir uma empresa conseguir padronizar, falar, essa torre aqui vocês vão colocar para quase pro Brasil inteiro, assim, para 80% das regiões do Brasil, a empresa milionária. Ganha o mercado. É que assim, você não vai conseguir. Falando da estrutura, se você fizer uma torre dessa, Vai ser qual muito que você vai dimensionar para que situação? a crítica. Assim, o Brasil você tem mais vento problemática. mais problemático. Então, vamos supor, você vai calcular a torre para um vento de 40. 50 metros por segundo. Uhum. Sendo que no Nordeste você pode usar 30. Então você vai usar, às vezes, uma torre 3 vezes mais pesada. Por isso que essa questão das famílias é uma forma de você conseguir padronizar um pouco, resolver um pouco desse problema. Uhum. Mas assim, você às vezes acaba tendo que usar uma torre mais pesada do que ela realmente deveria. Uhum. Justamente pela questão, eu não consigo gastar tempo projetando uma torre específica para cada localidade. Uhum. Isso acontece nos projetos que eu faço para o pessoal das emissoras de rádio e TV. Cada cliente tem uma torre. Dificilmente tem 2 projetos iguais. É que a gente tem uma busca, né? Isso desde o Fordismo, né? De fazer em produção em escala. Então, se eu tenho 30 tipos e vendo os 30, né, uma de cada, minha produção vai demorar uma infinidade, porque cada Sim. Mas daqui a Cada pouco um que vem, entra na linha de produção, eu tenho que esperar terminar para começar outra. Se eu tenho, né, uma torre que atenda 80%, cara, eu já Daqui a pouco- fabrico uma porrada aqui e deixa no estoque. Vem a China e
faz isso aí, produz Pois é, lá entendeu? Então, 1 milhão de torres e Mas deixa em nem estoque. talvez mudando os travamentos, Então, algo que você pense assim, ó, a mesma torre que atende 50 metros por segundo vai atender o 30. A diferença é que você vai alterar os travamentos sem alterar os elementos dela. Não, mas vai ter que modelar do mesmo jeito, vai ter que projetar do mesmo jeito. O problema é o projeto, né? Porque o projeto que é complexo, não é complexo, mas sim, é um projeto que demanda tempo. ali. Você consegue... essas horas eu vejo o Anderson pensando, você aham. fala, cara, Caralho, dinheiro, tentando assim. trazer... Não, não é nem isso. Não, mas É tentando trazer uma brincadeira. solução para um Não, problema que eu ele gosto tem. mesmo. Mas, né? um exemplo, eu tenho uma torre triangular de 70 metros. Uhum, Eu tenho aquele travamento em K ali. uhum. Se eu tirar algumas peças, eu atendo para 30. Se eu adicionar peça, padrão. Uhum. Cantoneira de não sei quanto. Eu adiciono só aquelas peças. Tudo bem, vai ficar mais espaçado os trechos. Mas mudaria a quantidade do quilo da torre. É que é difícil, assim, você pensar, vou tirar um travamento. Você vai acabar dobrando a distância. Você fica meio que preso, Aí, assim. Prazo, O que... É difícil pensar nisso sem fazer o curso, Anderson. é porque daí não Mas passa mesmo por fazendo esbeltez aí, por curso, exemplo. você vai ter, vai continuar tendo os problemas. É. O que eu já vi, por exemplo, tem uma torre... Desculpa que eu sou meio de cálculo. Eu sou Não, meio- mas a ideia é a gente conversar. A gente percebeu. Vai que numa ideia a gente acha um negócio. Ele mas- de fala, percebi, tá vendo? Não, é isso. Você que falou. Não, já eu vi também alguns- sou, tá tranquilo. Alguns casos, por exemplo, a torre tem um montante padrão de 4 polegadas por meia, chutando o valor. E se ele precisa instalar numa localidade com um vento maior ou na mesma localidade com uma capacidade maior, já tem um kit de reforço que ele instala na torre e aumenta a capacidade. Então, é padronizado, um pouco padronizado, tem o ganho de produtividade, mas se você trabalhasse com uma cantoneira única, você não tivesse a questão do reforço, você seria mais econômico, Uhum. entendeu? Então, Eles vão, vamos pegar Sempre por essa vai parte. bater Em na alguma questão de economia, de Vai. dinheiro. vai. Isso Porque sempre até vai bater na que questão de ponto, assim, por exemplo, você tem famílias. Nessas famílias você tem 40 tipos de torre. Você consegue atender 80%, 90% dos casos. A torre vai ficar 5%, 10% mais pesado, mas você tem a padronização. Só que se você começa a pegar e trabalhar com torres únicas, assim, no meu ponto de vista, isso não vai ser, não vai Nunca ser vai ser viável. viável. Não, nunca vai ser não viável. vai fechar a conta, né? Desiste. Porque vamos a desistir. diferença é Pode muito ser que grande. em alguns lugares você ganhe, mas nos outros você perca muito. A ponto E de aí não a compensar. Não conta não compensar fecha. a conta. Até porque se você começasse a, sei lá, a fabricar em grande escala, assim, uma torre padrão, aí teria a questão do espaço, né? Porque não é tão simples você armazenar Uhum. peça. Então, acho que sempre vai ter um problema que nunca vai compensar. Sempre vai ser pontuais mesmo. E se a turma parar de comprar, meu amigo, você tem um problemão. Aí você fica com o Migrante. estoque parado. De, Vendendo um de quilo. um no final, negócio velho. que é caro para um caramba. Querendo ou não, que bom, né? Que fica assim, que tem serviço bastante, né? Isso aí. Assim, Pra gente. pensando de forma econômica, não estou analisando a questão logística, Aham. mas o ideal seria que cada site tivesse um projeto para aquele site, para aquele Uhum. AIV. Com certeza seria mais barato do que você... vou usar a família tal, assim, assim. Sem. Porque você sempre vai pesar pelo lado da segurança. Ou pelo menos você deveria pesar pelo lado da segurança. Uhum. Então você sempre vai ficar meio preso a isso. Enquanto você projeta uma torre específica para aquela localidade, é diferente, né? Você consegue otimizar mais o material. A torre, ela varia muito, né? Até eu coloquei uma pergunta sobre patologias aqui, né? Das principais. E até pensei, tipo, questão de recuperação, assim, né? Porque a gente fez um serviço lá em Jericoacoara, lá, que a torre tá Nossa. complicada, assim, né? E não sabe a que ponto a gente fala que não dá mais para usar a torre e a que ponto fala que dá para recuperar a torre, assim. Sim, sim. E você tem essa, na sua visão de patologia, já condenou alguma torre nesse ponto? assim? Já teve caso de condenar a torre, vamos supor. Nessas localidades, normalmente as torres tubulares são um grande problema. Você não consegue pintar pelo lado de dentro do tubo. Tratar ela também. Você não consegue fiscalizar. Então, às vezes a torre está pintada por fora,
do nada aparece uma corrosão que veio de dentro para fora e você não sabe como é que tá lá. Já teve casos Se o de... vento bate por fora, como que corre por dentro? Uma dúvida. Infiltração, né? Você sempre vai ter a água, umidade, né? Tem umidade, tem oxigênio, você pode... É igual quando você tá dentro É do porque elas carro. não são seladas, né? O tubo não é É a selado. água dentro do carro. Se você selar ele, você melhora essa questão. Aham. Mas nunca Mas aí vai é ser mais custo 100%. Né? Então, essa questão de condenar a torre tem que ser até onde faz sentido reforçar. Por exemplo, tem problema de corrosão. Corrosão superficial, você consegue tratar de forma simples. Você começa a ter perda de seção transversal, você já compromete a resistência. Uhum. Você verifica. Teria que trocar vamos supor. daí a peça Aí inteira. tem que trocar a peça. Aí você começa a pegar, não, tem um montante da torre. Uhum. Vou duplar, vou colocar um reforço, vou. Mas até onde faz sentido? Até onde faz sentido eu reforçar, recuperar a torre ou trocar a torre? Aham. Ó, Pode E a desmobilizar. vistoria, tem muita vistoria que eles pedem pra gente fazer, que é de medidor de espessura, pegar e ficar medindo o tubo e, sei lá, talvez diminui olhando tanto, falar, aqui tá corroendo, aqui tá com problema de... É muito difícil você pegar isso na... Então, isso que eu tava pensando, Nutração. porque, putz, Você não às consegue vezes é ter muito certeza. pequeno, tem uma variação também, né, o medidor. E é difícil você, assim... É muito complicado você perceber se tem corrosão ou não. Né? Aham. É assim, essa questão de recuperação, em muitos casos, acaba sendo inviável. Uhum. Por exemplo, se tem pensando numa torre em cantoneira normal, se o cliente demora 5 anos, às vezes numa localidade dessa, 2 anos já muda completamente a situação da torre. Uhum. Quando eu terminei a faculdade, meu TCC foi justamente na área de patologias, né? Patologia de torre de telecomunicação. E essa questão da corrosão, assim, tem casos de fazer a vistoria agora, dá 2 anos, a peça que 2 existia anos. já não Mesmo existe com mais. proteção... É que assim, vamos supor, se a corrosão começou, você já tem comprometimento da proteção. Então, Da galvanização, no caso. galvanização, pintura. Uhum. E a gente tem solução para isso, né? Às vezes o cliente não quer gastar na fase de projeto, então quando você especifica uma pintura mais cara, com um produto específico, uma galvanização com uma espessura maior, você aumenta o custo do produto. Só que o custo de manutenção vai diminuir, né? Só que ele pensa na arrancada no dinheiro ali, não ao longo prazo, Curto né? prazo, é. Pois é. E outra patologia que a gente vê muito é de verticalidade. E essa aí sempre tem correção ou você acha que chega num ponto que não tem o que fazer ali? Então, você consegue calcular a torre levando em consideração esse desaprumo. Tipo um efeito de segunda ordem, assim? Tipo um efeito de segunda ordem, enquanto isso compromete na torre. Aham. Seria mais ou menos assim, como se você tivesse um AEV fictício por conta desse desaprumo. Caraca, engasguei. Perdão, gente. Então, você consegue simular isso. Eu sei que tem empresas que corrigem isso. Eu nunca vi. Mas Verticalidade? Verticalidade. Eu vi de um poste. Aham. Eu vi de Tem um uma poste. empresa que acho que todo mundo conhece no Brasil, que é a única que faz isso. Que é a que você Ah. dá, a Topômetro. Topômetro. Aham. Topômetro. Então eu fui fazer uma vistoria numa torre do lado e eu vi como que eles fazem. Eles fazem com T4, Uhum. daí vão batendo a verticalidade dela, daí naquele caso específico era aquele poste encaixado, Sei. que eu não sei. Slip joint. Sleep Giant. Isso. É o que eles fizeram, eles colocaram code bolt, Pra alinharam travar ele na tudo, posição. travaram na posição com code bolt em todas as emendas. Aham. E o Aí vai medindo com o Isso. nível daí. Daí eles. O Estação poste, total. o poste, quando você faz, você coloca primeiro o chumbador, depois você encaixa o poste, né? Então você fica com uma porca ali, com uma porca por baixo para nivelar. Uhum. Então o que eles fazem? Eles quebram aquela proteção ali, tá? O grout ali, e vão na cunha, eles vão batendo para trazer a verticalidade dele. Entendi. Assim, Cara, é um trampo legal. mas em alguns casos, vamos supor, o problema não tá ali no chumbador, né? Aham, isso que eu ia falar. No, Ou às vezes o problema tá no pra carregamento. cima, vamos supor, no- nos esse- primeiros metros o poste tá Ah. alinhado. Que assim, normalmente Lá em esse cima. problema acontece por fabricação. Ou então montagem, às vezes monta a torre, deixa para o reapertar os montante, né, o parafusos. montante Isso é o tá que eu ia assim. perguntar.
assim, você é permitido que exista um pouco desse desaprumo, por Defeito. norma, Uhum. você pode usar um perfil assim, mas tudo isso acaba comprometendo a resistência, né? Mas teoricamente é montagem, então. Assim, Montagem, pode ser montagem, pode ser fabricação, às vezes pode ser até na laminação, Uhum. é um pouco mais difícil. Uhum. Transporte, Uhum. dependendo de como a pessoa vai transportar a peça. É, Às a vezes gente você pega uma barra de 12 metros, dependendo de como que ele vai levantar essa barra, ele pode deformar ela e quando você for montar, vai ficar deslocado, né? Não, Entendi. não tem, só se algo bater na torre pra pegar e entortar o montante. Eu já peguei um caso, Campo Grande, que tem uma torre de TV lá. Até postei no LinkedIn, tá uma torre bem bonita, assim, uma mini torre Eiffel, assim, que ela é curva, assim, bem legal. E teve uma tempestade de areia lá. E até nem sei se no Brasil ele conta essa norma de tempestade de areia, né? Deve ser bem comum no Oriente Médio lá e tal. Uhum. Mas entortou um monte, assim, umas 10 peças da torre, assim. Deu uma face só, que é a face que pegou, assim. Uhum. Então eu fui lá, fiz o levantamento de tudo que deu problema e tal. Mas daí você vê que as normas também... Tem torre que não tá preparada por coisa numa climática, situação né? dessa. Assim, Sim, tem o dia a patologia dia- que não tem mesmo o que fazer. Assim, nesse caso, acho que o que realmente entortou a torre não foi nem tanto a areia, foi mais o vento em si, Aham. né? Talvez tenha um vento. Mas não um tem vento um mais pouco densidade, acima. talvez? Você muda a densidade. Aham, Mas vamos supor, eu sempre falo, você tem que analisar o entorno. aham. Teve algum galpão que caiu, teve algum outro tipo de estrutura Teve que outra caiu. torre que caiu lá. Então talvez tenha sido um vento um pouco mais forte. Ah, Mas se você analisa os ventos de norma, são ventos... normalmente quando a gente Altos. escuta, árvores caíram em São Paulo. O vento de 60 km derrubou árvores. Só que a torre não foi dimensionada para 60, foi dimensionada para muito Não, mais. O que eu fico... Eu trabalhava na Claro e lá sempre tem em toda operadora, né, tem a rixa implantação e manutenção, MR, né? Que é um defende o teu ali. E numa reunião o cara falou, a torre não passou, né? Nem pro cálculo considerando da região tal, não passou nem para 0 metros quadrados de carregamento, que é normal, né? Sim. Daí o cara falou, olha, não tá aguentando nem 0 metros, como que eu vou subir aí e trabalhar? Você não tá aguentando nada? Daí até tipo, tentar explicar, né? Falar, não, cara, é calculada para esse cenário, um vento altíssimo e tal, Aham. e ainda majorado para cima e tal. Sim. Mas tem, tipo, muita galera que não entende realmente como Aham. funciona esse cálculo. Essa questão de análise. probabilidade, né? Quando Como que eu a norma subo funciona. na torre, eu subo pensando falando assim, esse troço tá aqui há 20 anos, não é comigo que vai cair hoje, né? Mas a questão de sensibilidade, quando a pessoa sobe na torre, já é um sinal interessante para quem faz a análise. Aham. Então, às vezes acontece de receber o documento O pessoal vai vistoriar. David, peguei uma situação aqui assim. A torre tá balançando muito, essa torre aqui não tá legal. Você já sabe que realmente vai dar problema quando você calcula. Então, essa sensibilidade de campo também é uma informação interessante. válida. em Olha alguns aí, casos, olha aí, né? olha aí, galera de campo que tá assistindo aí. Pois é. Anote Não, tudo lá. a cara. opinião de vocês Faz contem bastante muito, vídeo viu? quando estiver fazendo vistoria. Mas a perna sim. tremendo na torre não quer dizer que a torre tá balançando. Aí é medo mesmo. Aí reza, faz igual o Anderson. Nossa, Reza São Gabriel Arcanjo, tá? É Se o, der é o cagada, santo me dê da alta. Telecom, tá? Já guarda esse nome, faz uma fezinha pra ele. São Gabriel Arcanjo é o padroeiro da Telecom. Como última pergunta aqui, eu tinha colocado até a parte de segurança, que a gente até já chegou a comentar durante o episódio. Mas também coloquei aqui, eu acho que você não conhecia, o Poste Dubai, que é um assunto dos historiadores aí, do pessoal de campo, dos Sim, técnicos, eu que vem de antigamente, cara. Que Que é a reclamam, princesinha né? dos olhos dele. Que quando eles olham que vão subir um poste do Dubai, eles falam, que bom, que gostoso. Só pra defender eles, eu não subiria também, tá? Eu Não, também não. mesmo... Cara, é muito desergonômico, né? A ergonomia ali, cara, você subir assim, né? Ou assim. Ele é sabe? desafiador. Ele começou em 2015, mais ou menos, aqui no Brasil, né? Que eu lembro que a empresa Ele é que um eu era site- estagiário, Então. fez bastante sites lá em Curitiba, né? Tinha uns Sim. 4, 5 em Curitiba. Sim. Que é da secção nossa. Em BH tem também, sim. E é um site que não tem fundação. Não sei se você chegou lá do Sim, projeto, né? eu A vi própria o- base dele, né? blocão. Eles ali. fazem um muro, né? Todo chapeado, com umas tubulações, uma armação interna. É tipo um João Bolo, mas Ou seja, toda aquela diminuição de acessórios é pra
diminuir a carga de vento e os esforços na base. Exatamente, o teoricamente. desenho dele, né, é mais aerodinâmico que uma torre comum. Só que faltou ali, talvez, Pedaleira, realmente né, o step boat em vez de ser uma escada, porque é mais leve. Faltou um Juliano ali pra bater no calculista e falar, não, cara, como Sim, que os caras sim. não... Mas essa questão de step boat, né, que é o que tá instalado lá pra subir, Aham. ela realmente dá muita diferença em colocar uma escada assim, num Dá cálculo? diferença no AEV, é assim, Consideravelmente. consideravelmente. Aham. É que assim, eu não analisei o projeto a fundo. Não é do David o projeto, gente, só pra... Não analisei esse Porque a turma de projeto campo ainda. quer achar um culpado. Eles Só querem quem achar quem foi que o calcular. Não, engenheiro eles pensam assim maldito, também, quem foi o maldito engenheiro que desenhou esse Não. negócio aqui. E, nossa, uma vez por mês aparece alguém que vai Aham. subir numa torre, porque não tem tantas, né? Esse é o bom, pelo menos. É, assim. Acho tem que acho do que parque, 50 de cada no Brasil, 100 assim. torres, Ah, uma ou duas são desse E tipo. vários, só antes de você pontuar, e várias eles estão instalando escada. Eles instalaram Estão trocando, escada. sim. Isso, Viram. Sim, instalaram porque escada. já se discutiu muito aí essa questão e as torreiras na época, né, as sharings eram bem resistentes, porque a responsabilidade de acesso à estrutura é das sharings, uhum. né? Então as operadoras pressionaram, né, que são os clientes, pressionaram, então eu lembro de participar de alguns casos que eles tiveram que tirar os pedais e colocar a escada. Colocar a escada. E vinha toda essa discussão, vai aumentar a carga e não sei o que lá, tudo bem, mas o cara tem que subir, Tem, né? Se sim, ficar com esse sim. negócio, a turma não tá subindo. Tem que entender Isso é interessante porque nas linhas de transmissão Também é uma tudo assim. solução, É tudo assim, só tem step boat. Eu não vi uma com os caras. Para e Sim. olha as torres de linha de transmissão, quando você começar É sempre viajar no aí, montante, né? No montante. numa no das montante. pernas eles põem as pedaleiras. E o pior, que muitas não tem nem linha de vida, cara. Que eu já vi isso aí, cara. Que... Pois é. Então, são outros desafios, é outra legislação, Aham. né? Mas, É, assim, mas Quando existe. você projeta, você já projetou transmissão? Já Tudo projetei step bolt. step boat. Sem É linha a de vida. solução Sem linha de vida. sem linha de vida. Então, e aí? Assim, eu Mas- nunca vi também Cair. uma linha de Ah, não. transmissão. Nunca vi ninguém Aí também cair. nunca Né? vi, mas é que vamos supor, a frequência que você sobe numa linha de transmissão é muito diferente do que uma torre de telecom. Exato, Não é? também tem isso. O acesso é completamente diferente. Né, numa torre com 3 clientes, você tem pelo menos umas 3 a 6 equipes subindo, né? A cada X lá pra... Mas eu interrompi a tua linha de raciocínio quanto ao poste. Vamos Ah, você comentou, né, que tá comentando o poste do... o poste do bairro lá. Você pode sobre o terminar, então. arraste. É, assim, a escada, qualquer coisa que você acrescenta de área de exposição, você usa mais da estrutura. Então, se você colocar a escada, certamente você vai perder um pouco de reserva que você tem ali. Mas só que você tem que também pensar que a pessoa tem que subir. Não adianta você fazer a estrutura no limite e falar, não, para fazer a manutenção ele vai ter que subir com um andaime, subir com uma plataforma. Isso acaba sendo inviável. Então, tem que ter um equilíbrio entre você ter uma estrutura eficiente, mas você também conseguir acessar ela, conseguir utilizar ela. Eu, Dá pra pôr na pós, né? Isso aí Sim. você falar lá. eu ouvi Essa isso aula, né? mais de uma vez quando eu tava na sharing e me falavam assim, torre é para antena, não é para pessoas, né? Então não adianta fazer um ambiente bonito, confortável, fácil, né? Não estou falando que é o outro lado também, é o terrível, mas assim, a coisa foi desenhada para ter antena lá. A pessoa sobe, arruma o que tem que arrumar, desce, vai embora. Não é um ambiente igual aqui. Aqui foi projetado para pessoas. Então, tem cadeira, ar-condicionado, iluminação. São mundos diferentes. Então, não dá para querer jogar tudo isso aqui de conforto lá na torre, que não vai dar certo. Cada coisa que você põe na torre, você tira espaço de uma antena, que poderia estar lá, gerando dinheiro, né? né? Que é onde gera o recurso. Então, Uhum. tem que ter esse equilíbrio. Então, a pessoa que projeta, a pessoa que acessa, tem que ter esses dois mundos aí quando entra lá. Né? Sim. Mas que dá, de repente, a discussão lá atrás era, não vou tirar de jeito nenhum. E agora a gente vê, já trocando algumas escalas, porque talvez não seja tão impactante assim, né? quando De um você- step boat para uma escada, será que eu vou ocupar tanto do meu AIV que vai me inviabilizar entrar um outro cliente aqui? Não, provavelmente Às vezes não. Então, pô, dá para trocar? Troca. Sim, sim. Essa questão da escada, se você coloca ela sem um guarda-corpo, você coloca uma linha de vida ali e coloca sem um guarda-corpo, tudo bem, vai ser mais do que o step boat, mas
é muito mais fácil você acessar. Né? Com certeza. Assim, se a gente analisa as torres no passado, elas tinham aquelas plataformas imensas. Sim, era né? assim. Mas também era muito mais robusta, né? Era Sim. tudo... Não, tanto que estão de pé até hoje, né? Não, mas era também calculada para MW de 3600, né? Sim, Que dá sim. 18, 20 metros de AVM. A gente fez uma vistoria numas torres de 60, que porra, você ia subindo em ao redor Aham, dela, sim. assim, ó. Você só pegava na vertical mesmo no trecho Nos reto. últimos, né? No trecho reto, nos últimos metros. Bom, mas finalizando então, que já tá dando o horário aqui. Olha só. David, queria agradecer imensamente aí, cara. Eu que Não, agradeço. deixa eu fazer uma pergunta antes. pode O perguntar. último. Qual que é o valor da pós? Da pós, tem que ver quando a gente ficar com o pessoal, mas é em torno de R$400, R$500 por mês. Porque eu faço a parte da coordenação acadêmica, assim, eu não faço muito a parte da administração. Essa parte de negociação. Esse é o Daniel. Às vezes nem tanto o Nem Daniel, é. o próprio pessoal do IPOS, né? Que é o IPOS Ah, que coordena essa parte. Hum. Né? Até a questão do desconto que você comentou. É, É mais fácil você conversar com eles. Assina o código David Marotti no Podtelx e ganha 15% de desconto. Não, certamente, assim, sempre tem conversa. A nossa Aham. ideia é trazer o máximo de gente possível e ter um curso bem completo. Né? E qual a data que abre a segunda turma? A próxima turma, se eu não me engano, é em julho. Julho. Mas já tá aberto as Então, inscrições. ó, Já tá aberta as inscrições. Inscrição aberta para pós de torre. Sim. Chama o pessoal do IPOS. Deixa o a rede site, social, né? o site. O Pode meu falar. site da minha empresa é marutiengenharia.com.br. A gente tem um Instagram também, a gente posta bastante coisa lá. E o IPOS é onde tem a parte do engenheiro de torres. É IPOS. IPOS. É o nome da empresa. Se eu colocar no Isso. Google IPOS, Você já, vai já encontrar acho lá, vocês lá. engenheiro de torres. Legal. Você encontra. David, uma Tem lembrança lá, aí. Uma lembrancinha Agradeço. aqui pra você tomar Muito Uma obrigado. beira aí. uma gelada no final de semana. Muito obrigado. Postar nas redes sociais. Obrigado. Tomar aquele café calculando e Pois é. pensando. Valeu, Beleza? muito E obrigado. muito obrigado, cara, pela presença. Eu que E agradeço. sempre que Pelos sempre que ensinamentos, quiser. pela... Sim, mas Pela consultoria, Pela né? consultoria Consultoria, passada. Anotei Mas é tudo sempre aqui uma troca, pra- assim, né? É o que eu falei, ninguém sabe tudo. Aham. A gente sempre está aprendendo. Então, E a documentar vivência, isso tudo eu acho que é muito importante. Né? a Documentar. vivência, né? Assim, eu gosto muito de ir para campo. Você vê, há 2 semanas eu estava no Rio acompanhando um mapeamento. Daqui 3 semanas eu vou para Brasília também verificar uma estrutura de concreto. Então, essa parte do campo, da fábrica, ajuda muito, né? E às vezes a pessoa fica só no escritório e não entende, não vê essa parte. Então, eu acho que é importante ter esse lado também. Né? Isso Vai ter aí, um- 10 de va- cada vamos ter 10 um- torreiros concordam com você. Que a turma tem que ir pra campo. Vamos ter um episódio ainda, né? No campo Vamos, ainda. vamos. Em Tamo cima aí. da torre ainda. Tamo aí. Tamo planejando. Em cima da torre. Galera, muito obrigado. Inscrevam, compartilhem, curtam o canal. No YouTube vai ter todos os ícones aí, as links aí embaixo. Vai estar na descrição para você acessar após a empresa do E o Anderson David também se quer Wagner. dar um recado lá do É que na última semana a gente teve uma notícia. triste notícia de um grande empresário, foi nosso chefe, que por uma fatalidade acabou falecendo, nos deixando. Então a gente queria deixar aqui nosso abraço, nossos sentimentos a toda a família da Suporte Engenharia de Curitiba. São da mesma região que a gente. Trabalhamos muitos anos lá, né? Muito tempo, Bacana. conhecer Muitos aí anos. um grande empresário, Sim. uma grande pessoa aí que Grande pessoa, Deus ensinou bastante conforte, pra gente, né? ensinou. Então, meus sentimentos a toda a família Suporte, aos filhos, a todos. E muita força nesse momento, que é de profunda tristeza com essa perda. E é isso aí. Muito Show. obrigado, galera. Obrigado, David. Obrigado, Eu que Juliano. agradeço. Eu me agradeço aí, David, mais uma vez. Daniel, pela Daniel, fazer a Ferraz. gente Brigadão. se conectar aqui. Estamos aguardando você aqui para também trocar uma ideia. Anderson e Eduardo, prazerzão. Né? Gratidão imensa aí estar nessa família Podtelx. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera!